Fala galerinha do YouTube, eu sou o James True e estou trazendo para você de casa mais um vídeo da UP Entretenimento, o seu canal Geek Nerd. Como eu tinha prometido em fazer várias entrevistas do servidor Pegasus para contar um pouco da história desse servidor, que é um servidor bem interessante, cheio de polêmica, não poderia deixar de trazer a liderança da Guild Mythos. Pois é, o que acontece? A Mythos tem muita polêmica envolvendo seu nome, muito bafafá, muita fofoca, muita mentira, muita história, muito boato mal inventado. Convidei eles para vir para uma entrevista com a gente. Perguntei a muitos no servidor o que queria perguntar, o que queria saber deles. Fiz perguntas que vocês mandaram no Facebook, então espero que vocês gostem da entrevista. Eu reuni também na entrevista o Goiano, que já foi marechal por um período, e o Kaoru, que também foi marechal por um período, junto com o atual marechal Zaki, e fizemos uma entrevista muito gostosa, muito divertida, muito polêmica também, então espero que vocês gostem desse conteúdo. Para mim ficou muito legal e vale a pena. Então, com vocês, a entrevista exclusiva da UP Entretenimento com os líderes da Guild Mythos PW. Fala galerinha, eu sou o James True e hoje estou entrevistando os líderes da Guild Mythos, uma das guilds mais fortes do servidor Pegasus. Eu estou aqui com o Zaki Marechal, o Goiano, o General e o Kaoru, um dos ex-marechais, fundadores e um ser mítico dentro do clã. Então é um prazer receber vocês para essa entrevista exclusiva, galerinha. Prazer meu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já fui general, hoje eu sou só um player. Isso aí, hoje. Mais de boa. O que acontece? Após uma entrevista que foi feita, surgiu vários mitos, várias histórias, e a Guild Mythos foi me informada ser uma das guilds mais antigas do servidor e uma das mais importantes do servidor também. Então eu não poderia deixar nunca de entrevistar vocês. E como eu sei que o Kaoru já foi marechal aqui antes do Zaki, e o Goiano tem experiência de general e marechal, então nada melhor que os três que já comandaram a guild para contar um pouco da história da Mythos. Então lá vai de cara a primeira pergunta: o porquê da escolha deste nick, deste nome para guild? Na verdade, esse nick, ele veio foi depois, né? Porque a gente fazia parte de outro clã chamado TW Fighter, né? E na verdade eu queria entrar naquele clã chamado TW Fighter na época, porém a gente aconteceu problemas, né, na época que o clã teve que ser fechado por meio que um motim interno, etc. De um capitão que na época pegou o Marechal temporariamente até o antigo Marechal upar outra conta, entendeu? Ela tinha sido hackeada. E quando o rapaz chegou a nível 80, 90, o capitão não quis devolver o Marechal, entendeu? Então eles criaram esse novo clã. E na época o Master Vic, que era o general da TW Fighter, ele criou o nick chamado Mythos, entendeu? Segundo ele, o significado é que nós somos mito, né? Era mais ou menos por isso que veio esse nome. Como vocês conheceram o PW também? Porque o PW não é um jogo novo, mas é um jogo comparado a muitos MMORPG novo. Como vocês conheceram o PW? O que fizeram vocês gostar do PW? Você fala aí, Você, Goiano? fala você primeiro, depois eu falo. Na época, eu acho que um colega meu jogava esse jogo e a gente era meio sempre que meio competitivo, entendeu? E eu acho que ele tava jogando, acho que era de WF na época, e eu vi ele jogando e tal, fazendo as DG, eu falei, e ele ficou me chamando pra jogar. Só que como eu sempre fui meio competitivo também, eu vi que ele tava assim, incomodado na época com o mercenário, né? O mercenário incomodava pra caramba, toda vez que ele tava fazendo DG, chegava um mercenário e acabava com a alegria dele. E eu falei, não, eu posso até jogar esse negócio, mas eu vou criar um mercenário, né? Que é na minha opinião, eu tava vendo que tava incomodando. Não, vou criar um personagem que é anti o char dele, né? Que pra ter uma competitividade. Então eu acabei criando esse mercenário e gostando assim do jogo, entendeu? Aí eu fui jogando e fui gostando, eu achei interessante aqueles negócios das missões, etc. Eu conheci o PW através desse amigo meu, entendeu? Que ele nem joga mais.
Mas assim, a gente jogou muito tempo junto e aí eu fui cada um para um lado, né? Que ele também era meio individualista na época e ele me ajudou assim no início, mas depois saiu fora, né? Então eu acabei conhecendo os amigos que eu tenho assim por conta própria, entendeu? Eu fui upando e como eu tinha dito anteriormente, né? Eu comecei a ter uma certa admiração na época pelo clã TW Fighter, porque eu via que os caras eram tipo assim, humilde pra caramba, entendeu? Eu lembro que eu pedi ajuda, às vezes eu tava num vizinho, né? Imagina você no vizinho lá, "Ah, me ajuda aqui, me ajuda aqui." É sempre já é aquele negócio automático da gente, né? Ah, ignora, ou se a gente tá de bom humor, a gente vai lá e ajuda, né? E eu sempre pedi ajuda pros carinha da TW Fight, os caras sempre ajudavam, e era matar o rei do Minotauro. Hoje mesmo eu tava fazendo isso com outro chá, eu lembrei, falei, não, velho, na época do rei do Minotauro foi a mesma coisa. Eu pedi uns caras de uns clãs lá que tinha na época, se não me engano era Pride, Royalt, e eu pedi os caras, todo mundo me ignorava. Mas quando eu pedi o pessoal da TW Fight, eles me ajudaram. Eu falei, não, esses caras é bacana, velho. Os caras me respondem e tal. E aí que eu comecei a, a me interessar mais por aquele clã, entendeu? Se quiser falar, Glenn, ou Zac. Eu vou falar. Eu comecei meio que não com o meu char, porque meu primo já jogava. Eu não recordo se era o Signos ou o Arcade, mas eu acho que era o Signos, bem no começo, assim, do servidor. E ele tinha um mago. E eu ajudava ele a upar a espada. Na época era difícil pra caramba. Se eu não me engano, não tinha hiper, não tinha esses negócios. E eu fui ajudando ele. Upando, foi quando eu fui aprendendo a jogar, gostando. Mas eu acabei que fiquei um tempo sem jogar. Parei, ele vendeu, se não me engano, ele vendeu a conta também. Eu não lembro nem o link da conta, pra você ter ideia. E eu fiquei um tempão sem jogar. Eu não tinha muito tempo. Aí quando eu tive um tempo, um amigo meu jogava na época RF online, que foi até a Lug e perdeu o jeito dele. Eu fui criar uma conta pra jogar junto com ele. Só que quando eu fui criar a conta, não podia criar mais. Porque a Lug tinha perdido o direito do jogo. Aí eu vi esse Perfect World. Quando eu vi, eu lembrei que era o jogo que eu jogava pra ajudar o meu primo. Aí então eu fui, baixei, já de cara já criei um lago e comecei a jogar, brincar, mas não conhecia ninguém e fui aprendendo meio que sozinho mesmo, o jogo. Mas eu tinha uma admiração pelo mago, eu via meu primo jogar, as skills eram bonitas, dava muito dano, então eu gostava pra caramba do mago. Foi aí que eu resolvi voltar a jogar e comecei a brincar no PW. Na época que eu fui criar meu char, eu olhei o servidor mais novo, pra ver se não tinha essa diferença. O Pegasus tinha pouco tempo que tinha inaugurado. Tanto é que, se eu não me engano, quando eu vim pra cá, não tinha nem nível 100 ainda. Não, ninguém tinha chegado. Aí eu fui criar meu char e comecei a brincar. Eu? Você, Zac? Tá. Na verdade, eu vim pra cá em 2011, quando eu comecei a jogar, né? No Perfect World. E eu jogava Mu antes. Só que o Mu que eu jogava não era o original, aí o GM resetou os itens que eu demorei pra caramba pra conseguir, né? Eu consegui toda a base da negociação, colocava cash. Aí eu parei de jogar e vim pra cá. Na época eu comecei em outro servidor que era PvE. Eu peguei até o nível 16 sem ter experiência nenhuma. Era no bisão, até eu comecei com guerreiro mesmo, né? Que é a classe mais normal que tinha, o pessoal fazia mais. E os pontos nem sempre distribuí, colocava ponto em hit e tudo mais. No entanto, eu fiquei sabendo um tempo depois que o que era PvE e o que era PVP, que eu não tinha noção disso. Aí me disseram que PVP era pegar livre, você saísse fora de qualquer cidade depois do nível 30. Aí eu pensei, pô, não quero ficar no servidor PvE, quero um servidor mais emocionante. Aí eu mudei, vim pra cá, só que o tempo que eu fiquei jogando lá já deu pra mim ter uma noção boa de build, de guerreiro. Fiz uma build séria sem colocar ponto em hit dessa vez. E gostei pra caramba do jogo, só que no começo eu não tinha muito, assim, interesse com o jogo, jogava bem de vez em quando, sabe? Eu só comecei a jogar mais a sério no final de 2011, que eu comecei a jogar foi no começo. Foi isso. Quando vocês começaram, que entraram na Guild Mythos, pelo que me consta, teve esse problema da TW Fight e tal, que virou Mythos, e foi um período problemático, porque foi uma troca de nomes e muita gente não veio.
Nesse período dessa troca de TW Fight para Mythos, qual foi o prejuízo que a Mythos teve de forma real, em players e em capital? Foi total, né? Porque, como é que eu vou te explicar? Na época, ninguém esperava que fosse fechar a TW Fight do jeito que fechou, né? Porque tava começando a se estruturar e etc. Vamos dizer assim que eu também não fui bem da TW Fight. Eu tava entrando na TW Fight e que aconteceu isso, mas eu estava acompanhando de perto por causa que a gente estava. Eu estava acompanhando o Marechal, o Pano, um arqueiro. No caso era até um chá, acho que tá, se eu não me engano, tá até na Pride agora, se eu não me engano, eu acho que é o Anateste. Esse era um arqueiro, certo? E ele estava upando esse chá para pegar o Marechal novamente, né? Porque parece que alguém tinha hackeado ele, ninguém sabia quem que era, que hackeou o chá dele. E ele estava upando esse arqueiro para pegar a conta para pegar o Marechal de volta, que estava nos cuidados de um capitão, certo? E eu, pelo que eu me lembro, muita gente ficou falando: nossa, o Renato é muito bobo, deixar a conta todo mundo. Aí meio que tava tendo conversinhas por dentro, sabe? Então, quando ele falou: não, eu quero a minha conta de volta. Eu quero o Marechal de volta, quando ele upou leve, que era o combinado de passar para ele, ele falou: não, mas você não tem capacidade de ser Marechal, que não sei o que mais e tal. Começaram a discordar de devolver o Marechal para ele, né? Aí viram que o pessoal que estava do lado do Renato viu que eles estavam fazendo era motim, que não iam devolver o Marechal para ele. Ele falou: vocês não vão me dar o Marechal? Mas não, não vão. Então ficou tipo assim, um grupinho de 4, 5 pessoas que falaram que não iam, não era para devolver o Marechal para ele, entendeu? Só que nisso, vamos dizer assim, na mesma hora, todo mundo viu que era um motim, porque tinha dinheiro em caixa, a gente estava começando a conquistar territórios, etc. Já tinha, se eu não me engano, mais ou menos uns 300 kk em caixa, que eu me recordo, que eu já procurei saber, eram uns 300 kk. E na época, como o servidor era novo, era tipo assim, tinha acabado de começar a TW, etc. Era muito dinheiro, entendeu? E o que que aconteceu? Com isso, ele falou: não, vamos sair. E na mesma hora que eles saíram, já criaram outro clã, Mythos. E foi a mesma coisa. Entendeu? O Marechal, que era para ser o Marechal na TW Fight, que era o Anateste, veio para Mythos como Marechal. Entendeu? E o Massimi como General. E daí que começou. E daí, tipo assim, vamos imaginar 200 players. Aí muita gente acreditou num lado da história. Não, que eles não queriam roubar, não. Ah, que roubaram mesmo. Tipo assim, ficou meio dividido, entendeu? A questão das pessoas. Eles não sabiam que realmente quem era o certo e quem que não era, entendeu? Players, às vezes, não, muitas das vezes, não sabiam o que estava acontecendo. Apesar, deu merda, então vamos sair daqui. Então muita gente saiu da TW Fighter e ficou com medo de entrar na Mythos sem saber se o pessoal da Mythos era confiável e vice-versa, entendeu? Então, na minha opinião, vamos dizer, 200 players, a gente teve um retorno de 40% dos players que eram para ter ido para outro plano, e o resto saiu da TW Fighter achando que deu merda mesmo, entendeu? E fechou realmente. O clã fechou na mesma hora e não teve isso de, teve continuação. Não, fechou e entrou a Mito. Só que daí foi esse lance, essa jogada que eu te falei. O que acontece? Eu entrei, pra você ter uma ideia, na Mitos level 72, o Recruit era level 90. Eu fui uma exceção aberta pelo Macevic para um voto de confiança que ele me deu para me deixar eu entrar. Porque era muito tempo que eu queria entrar na TW Fighter, entendeu? Então, assim, ele não, pode entrar, nós estamos fazendo um clã novo agora e ele me deu essa exceção. Só que me deu um prazo para me upar, etc. Um prazo para me chegar ao nível de recrute e eu cheguei direitinho. Mas, assim, foi um prejuízo enorme. Imagina você começa um clã do zero, sem dinheiro, entendeu? Sem território. Na mesma hora, todos os outros clãs do servidor começaram a combar a TW Fight, né? Sabendo que ela já tinha fechado. Então, o Marechal, o capitão que pegou a conta, continuou com o dinheiro na sua bag lá, de boa, tranquilo, no seu inventário. E a gente começou um clã novo com mais ou menos 90 players e ficou assim muito tempo, tipo assim, 110 players, 120. Então, o clã é praticamente um clã novo, entendeu? E as pessoas com falta de confiança, assim, o que tinha acontecido, entendeu? E só que a equipe de staff mesmo, que era de confiança deles, foi toda, entendeu? Pro outro clã. Porém, assim, players mesmo, que é o que faz uma TW
você tem uma Vitória, uma TW, por exemplo, não tinha. A gente tinha, assim, 70 pessoas, 80, 90. E foi na minha opinião, um atraso, assim, talvez vamos dizer assim, não vou dizer irreversível, porque a gente até hoje tá estruturando o clã, entendeu? Mas creio eu que se isso não tivesse acontecido, a TW Fighter hoje seria um dos melhores clãs do servidor, se não o melhor, entendeu? Mas eu acho que foi um prejuízo, assim, não vou falar irreversível, mas um prejuízo enorme pro clã. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês que eu fiz, que eu sempre faço as minhas entrevistas. Eu vou citar o nome de uma guild que está no mapa e vou escolher um de vocês para dizer algo sobre essa guild. Numa entrevista antiga, eu pedi para uma pessoa dar um adjetivo. Só que para não ficar algo igual, vocês vão ter que me dizer para cada guild que eu perguntar um animal e o porquê esta guild lembra este animal, ok? Quem que responde? Os três? Não, eu vou escolher cada um de vocês e Tá. cada um de vocês vai ter a guild. Por exemplo, vamos começar agora, né? Tem uma guild chamada Dragons. Eu quero que o Goiano me diga que animal a Dragons representaria. Vixe, Dragons. É um clã meio novo. Então, assim, meio complicado de dar um adjetivo. Mas deixa eu pensar aqui rapidinho, pera aí. Não é um adjetivo, é um animal. É, um animal fica complicado. Eu diria um gato, Um gato. né? Tá ali na dele, se coçando, deitado, sem fazer mal pra ninguém. Tá de boa. Próxima guild. Olo. Kaoro. Diz um animal que representaria a guild Olo. Polo, É Hollow. Acho que é Hal. Halo. Halo. É isso, Halo. ralo, nossa, a ralo é pedra no sapato antiga, é um rival bom, viu? É um rival muito bom da Mitos. O que que eu posso dizer dele? Qual animal seria Halo? Nossa, deixa eu ver. Nossa, essa me pegou, viu? Eu acho que talvez águia, Por que uma águia? porque é incrível, parece que sempre que eu no trem tá ferrando aqui dentro, é agora, vou tacar Beatles, entendeu? Aí vem pra cima, parece que eles sabe de tudo, entendeu? Vamos lá. Próxima guild é a Warchaws. Zack. E. É seu que queria, viu, Zac? Eu também, coçando. Deixa eu pensar aqui. A Warshouse? Que animal seria e por quê? A Warshouse é. Diria um Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Por quê? Porque é um clã forte, um clã muito forte, sabe? Porém, falta organização. Se eles tivessem mais organização dentro da Warshouse, com certeza eles teriam um potencial muito maior. Eles têm membros bem equipados, sempre tiveram condição de bater de frente com a Pride, questão de refino mais 12, gol. Mas é um clã que falta organização. Eu acho que se eles tivessem isso aí, com certeza iriam fazer muita diferença. Vamos lá, continuando. Goiano. A Heikion. Reiko. Eu Isso. diria que é uma fênix. É um animal mitológico, mas eu diria que é uma fênix, porque você acha que não existe, existe. Ele volta do nada. Já fecharam, voltaram, e parece que tá um clã bem bom agora, tá bem estruturado. Eu diria que é uma fênix que tá ressurgindo aí das cinzas. É bem antiga também no servidor. Tem um Marechal que tem muito tempo que tá lá. Eu acho que é uma fênix, sim. Kaoro. A Fnatic. Fnatic, no ar. Deixa eu ver aqui. A Eu, eu, Fnatic, eu tiro pra eles, hein? nossa, vamos pôr o que que é isso? Quer trocar, não? Não, peraí. A Fnatic, deixa eu ver. Pro animal não teria, mas eu teria fosse um outro termo, mas deixa eu ver. Fnatic. Eu mandei. Deixa eu ver.
Talvez um cavalo paraguaio. Por que o cavalo paraguaio? É porque dá muito coice e tal, não sei o que mais, mas no final não faz mal pra ninguém. E agora, pra ser alfinetada, Zack, a Pride. Ixi. Atrás? Que Fácil. animal e por quê? Tá. Deixa eu pensar aqui, tá? Vai ser Não, fumaça aí, você pensando. não, tô pensando aqui, cara. É. Tá, deixa eu pensar direito. Eu diria um elefante. Eu sei que daí tá se perguntando por que elefante. Elefante é um animal muito inteligente. Eles não esquecem fácil das coisas. É um clã organizado, logicamente, grande, né? É isso. Aí chegamos no ponto. Temos Tá. TW, que é uma coisa que todo clã tem, todo clã gosta. Vocês estão com a guild primária e a guild secundária no mapa. Vão ter um ataque esses dias, vão estar atacando a Olo. Mas cada um de vocês com certeza teve uma TW que gostou de jogar, uma que marcou a trajetória de vocês como gamers. Então, para cada um de vocês, qual foi a TW que marcou vocês? Tipo, não, essa foi a mais foda da minha vida. Vou começar respondendo aqui. É o seguinte, no meu ver, entendeu? Eu acho que a TW, uma das que mais me marcou foram as TWs contra a Halo até, entendeu? Que foi a época que eu até assumi o Marechal, que, tipo assim, 7, 8, 9 meses depois que a Virtus foi criada, que o Marcelinho que era Marechal, foi passado para mim, então foi muito recente, né? E naquela época a gente estava, como o Marcelinho estava totalmente ausente, assim, já estava saindo fora do jogo já estava totalmente parado. O pessoal do clã tava achando que o clã também tava acabando, entendeu? O fogo tava acabando. Então, tipo assim, se eu não me engano, a gente tava com 90 players, mais ou menos, 80 players, e perdendo players, entendeu? A gente tinha um plantel de 100, 170, 180, e a gente tava assim, praticamente à beira da falência, né? E na época a gente falou com ele, resolvemos, passou o Marechal pra mim, entendeu? Só que eu falei, velho, eu tô de general tem muito tempo no clã, então eu não posso ficar de Marechal e general mais, eu não aguento ficar com dois caras na minha cabeça, eu preciso de uma equipe, entendeu? Só dá pra fazer com a equipe. Daí que na época eu conversava bastante com o Goiano e tal, etc. Eu falei, não, vamos então organizar, vamos criar uma equipe uma equipe boa, a gente tem gente aqui para potencial para isso, entendeu? O Goiano era recente vindo da Royalt, né? E o Goiano já tinha um tempo, tava aqui participando, tinha umas ideias bacanas, etc. E eu falei, não, vamos fazer uma equipe, entendeu? A gente tá perdendo tudo e tal, mas eu ainda tenho fé na Mitos. E o Goiano também foi, não, vamos fazer isso, isso, isso. Então, beleza, então, o Goiano, então você vai ser meu general, entendeu? Vai trabalhar comigo e vamos organizar. Eu não lembro bem quem era a minha equipe na época, certo? Porque já passou muita gente aqui. E o que aconteceu? A gente começou a montar, e eu, se eu não me engano, o Marechal da HAL falou assim comigo assim na época, a gente estava prestes a perder uma cidade, entendeu? E o cara chegou pra mim e falou assim, o Caô, mandou um PM no jogo, Caô, aproveita a sua última semana com a sua cidade, que essa semana a gente vai tomar ela também, entendeu? Porque a gente tava perdendo realmente deles, só que a gente tinha uma equipe nova a partir daquela semana, e eles realmente atacaram a cidade, entendeu? E, se eu não me engano, foram 34 que eles atacaram. E a gente tava assim, era quase garantido que a gente ia perder aquela TW, né? Porque com um clã com 90 players, 80 players, ganhar de um clã que já tava praticamente à beira dos 200, entendeu? Era assim, uma coisa meio que impossível. E a gente falou, não, vamos organizar e vamos nessa TW. Nós fomos lá, organizamos os patentes, colocamos alguns capitões, etc. E começou daquela semana pra frente, entendeu? Vamos dizer assim, o nosso legado, entendeu? Tipo assim, 7, 8 meses depois que a Mitos tinha sido criado, uma Civic ficou com 6, 7 meses de Marechal, ele foi e passou pra mim, entendeu? Ele desanimou e passou.
Só que ele nem deu assim, falou com os meus gente, tô saindo, não, ele só saiu, entendeu? Porque ele tava fazendo muita coisa na época, então ele saiu. E nessa saída dele nós assumimos, só que o servidor estava achando que nós estava assim, falindo já, começou a bombardear a gente de TW. Com isso, eu fui lá, nós fomos nessa TW, entendeu? Só que se eu não me engano, essa TW foi tão doida, mas tão doida que a gente quebrou as torres da porta, a gente quebrou as torres de dentro, as torres de fora, quebrou um tipo de torre, e esse tinha uns 6 catapultas, né? E assim, a gente ganhou aquela TW pela organização mesmo, sabe? A gente foi na organização, nem foi por quantidade de players, mas na organização, e eles não esperavam por isso. E daí por diante, nesse dia que a gente ganhou da Halo, a gente ganhou da Halo uma sempre seguida da outra. Tanto que nós pegamos todos os territórios da Halo nessa época, entendeu? A gente chegou eles pediram, eles faliram, vamos dizer assim, eles fecharam na época, assim, parou, entendeu? Acabou. A gente acabou com a Halo naquela época. E foi assim, foi uma época muito boa, né? Não foi só essa TDAO, mas essa vira-volta que a gente deu foi muito marcante pra mim, entendeu? Tanto que eu falo isso até hoje e não esqueça, porque a gente realmente deu a volta por cima, assim, em condições precárias, né? E mostrando que a organização é tudo. E começou, foi assim, fantástico, entendeu? Ver um clã que tava muito superior, assim, caindo, assim, caindo assim totalmente, entendeu? Não que a gente queira que eles falissem, nada do tipo. Mas assim, as TW foram bacanas. Nessa época foi muito bacana. Bom, eu ia falar dessa época aí, mas como o Carlos falou, fica meio chato falar do mesmo, né? A gente na época pegou o clã praticamente falido e conseguiu ir TW e ganhar. Mas eu vou lembrar de um aqui que foi contra. Assim que a gente. Eu lembro. Eu era até meio. Não lembro se era bem recente. Mas foi contra o Warshaus, quando fechou a Chauzard. E foi só os nego fortes pra lá. Tipo, a gente não. Na época, eu acho que o mais forte do clã tinha um Refino mais 7. E os caras eram full mesmo, era muito forte. E a gente organizou, eu lembro que a gente veio aqui pro TS de manhã, montou os PT, organizou, durante a semana inteira fez um trabalho com os players para confirmar a TW, pegou, organizou tudo certinho, falou, e na reunião a gente foi bem sincero, que eu falei, ó, eles são mais fortes que a gente, mas a gente vai ver o que dá para fazer. Bem sinceramente com todo mundo. E a gente conseguiu defender eles por 3 horas. Eles não chegaram nem a encostar no cristal. Foi uma TW muito divertida, assim, e os caras, na época, eu até conversei com eles, tempo atrás, tá? A gente pegou até uma amizade, que era o Marechal antigo não, ainda é, da Warshaus, e ele falou no TS, eu lembro até hoje, que motivou a gente pra caralho, ele falou que iam passar em cima da Mitos como passavam em cima de bosta. Cara, a gente pegou aqui, ele falou na reunião geral, os dele entrou com sangue no olho, quando acabou a TW, você vê a animação dos caras no TS, foi muito legal aquela TW. Eu me diverti bastante. Porque a ideia do jogo, né, é diversão. Todo mundo se divertiu muito com aquela TW. Foi muito legal. Eu lembro dessa. Então, a minha foi ano passado, contra a Warsaw também. Tipo, a Warsaw no começo do passado estava muito forte mesmo. Que foi no início da Guerra da Supremacia, tinha passado um tempo já. E a Warsaw tinha perdido alguma cidade contra a Pride, chegou a sair algumas pessoas de lá, certo? E foi uma TW de ataque, acho que foi de ataque deles em cima da gente, se não me engano. No entanto, a gente perdeu essa TW, a gente não ganhou, sabe? Mas eu curti demais, a gente durou 1h30, sabe? E o que eu gostei, nem foi o fato da gente não ter ganho nem nada, mas foi o fato de como o pessoal procurou correr atrás, se organizar, se preparar, o comprometimento que todo mundo teve. O potencial nosso foi ao máximo naquela TW, mesmo perdendo ela. A gente entrou ali, conseguimos fazer tudo bem organizado, a gente conseguiu também atacar um pouco o cristal deles, conseguimos defender muito bem, por sinal, tirar os caras da base, montar as torres avançadas no momento certo também. Foi muito da hora mesmo. Muito se falou o nome Master V. E na minha pesquisa sobre a história da Mythos e tudo, esse nome é uma figurinha carimbada por 2 pontos. Um,
por ter sido um marechal da retomada da Mitos, do crescimento da Mitos, e um por ter sido marechal que gerou a má fama da Mitos no servidor. Aí agora eu queria saber de vocês. O Master V, ele, dos dois pontos, ele realmente tem os méritos do crescimento da Mitos, mas também tem os méritos da má fama da Mitos, ou ele não teve culpa dessa má fama e a má fama veio com boatos vindos de outras guilds? Posso responder essa, Bueno, Zac? Não, fala e depois eu dou um pitaquinho depois. É melhor você falar porque você pegou meio o começo, né? Hum. É o seguinte, eu acho, eu gosto de ser bem sincero, né? O que acontece? Na minha opinião, né? Porque como eu acompanhei desde o início, eu vi o que aconteceu, a má fama, vamos dizer assim, do Macevic foi assim, vamos dizer, na minha opinião, manipulada, entendeu? Ele realmente tem a sua parcela de culpa, né? Vamos dizer assim. Mas é a mesma coisa. Imagina uma pessoa quando já tá, tipo assim, quase ficando louca e ninguém acredita nele, já começa a fazer, já que ninguém acredita, eu vou fazer isso e isso pra aparecer. A pessoa começa a fazer, extrapolar, vamos dizer assim, jogar merda no ventilador, entendeu? Que ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. É isso que, essa é a minha visão do Macevic. Ele não foi uma pessoa que quis atrapalhar, quis assim, prejudicar o clã Mitos, entendeu? Ele tinha um ideal, ele tinha uma ideia que, na minha opinião, é totalmente correta. Só que o jeito que ele se expressou, o jeito que ele se expressou e o jeito que passaram para foi passado para as outras pessoas, é, acabou virando isso. Ele mesmo acabou se queimando, entendeu? Por si só. Ao invés de tentar ajudar, ele acabou atrapalhando. O... O que eu, assim, na época eu vim pra Mitos a convite de um amigo meu, não era nem, eu acho que se não me engano foi o Magno Dark, era um WR daqui, que eu conversava com ele sempre, e, tipo, eu morria de raiva da Mitos, morria de raiva mesmo. Na época eu tava na Royalt, os clãs, assim, que tinham uma força, era a Royalt, Pride, e a Mitos tava caminhando na época. E a Pride e a Royal se igualavam, meio que se igualavam em TW, assim, eram TWs disputadas, legais e tal. E a Mythos meio que era como é que fala, um divisor de balança. Quem ele ajudasse ia se dar bem. E a Pride soube aproveitar muito bem disso. É, e eu, por eu estar lá e ver isso, a Mythos ajudando a Pride combando, então eu morria de raiva. Só que eu tava fora da Mythos, não sabia o que era, entendeu? O que tá aqui, o que tava passando aqui. Então eu morria de raiva. E quando esse amigo meu me chamou, eu peguei, comecei a conversar, conheci o pessoal. Eu entendi que essa, como é que fala, meio que essa PNA que ele tinha com a Pride era meio que um meio de tentar sobreviver. Porque quando fechou a TW Fight e montaram a Mythos começou do zero. Então ele tinha que se unir a alguém. E tinha, até que não, mas ele preferiu se unir a alguém no servidor forte já, para dar uma certa estrutura para ele poder crescer, pegar uns territórios, porque querendo ou não, a maioria de player quer um clã que tem território. Não adianta um nome na cabeça se esse nome não tiver um território, pelo menos, entendeu? Então, ele meio que fez isso para poder se garantir e acabou tendo que ajudar eles. Eu até vi isso em entrevista com o pessoal da Pride, o que ele falou que a Pride também tinha suas, como é que fala? Suas intenções, né? Se beneficiava de certa forma. E era como isso. Ela sabia que por mais que, vamos supor, que a Mitos não tinha um plantel para ir uma TW mano a mano contra nenhum dos dois, os dois estavam indo mano a mano e quem ela atacasse ia perder player para poder defender a Mitos ou tentar defender os dois. Então ia beneficiar eles. Então eles souberam usar isso muito bem. Quando eu vim para a Mitos, eu questionava muito isso. Por que dessa fusão? Pra quê? Eu até esse dia eu tava conversando com a Carol, a gente tava lembrando. Quando eu vim pra mim, eu discutia muito com o Master. Tá louco. Por que você se fundiu com esses caras? Por que você tá se unindo? Tem que ser um clã independente e tal. E a gente batia boca, mas ao mesmo tempo depois estava na sala rindo e conversando. Porque era legal dele, era isso. Você podia trocar ideia com ele, falar o que for, o que você achasse que era. Ele ia falar, dar o ponto de vista dele, se concordando ou não, e depois estava conversando. É um cara adulto, não era criança, então sabia bem que isso que era um jogo Como eu gosto sempre mesmo. que meu ouvinte de casa tenha total. Quem vai ver meu vídeo, quem vai ver nossa entrevista, eu quero que a pessoa tenha todo acesso a toda a informação.
Não é, como eu sempre tenho que dizer, eu tento ser imparcial. Goiano, é verdade que você foi procurado por uma das guilds do servidor para na época que você era marechal, você acabar com a Mythos, fazer entregar algumas TWs em troca de benefícios financeiros no jogo? Não. É que essa informação você nunca foi procurado, eles nunca tentaram subornar você. Não, 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 isso não. Já tentaram me procurar porque viram que a gente estava com a dificuldade, falaram, não, traz os seus melhores para cá, vamos fazer aqui. Mas assim, nunca. E não foi só um clã, não, foi vários clãs. Na época tinha dois ou três, não sei, forte, falaram, não, vem pra cá, pô. Se é gente boa, traz os pessoal pra cá, pra gente. Tal. Eu, não, você batia no pé, não vou sair da Mythos aqui, tenho meus amigos e eu acho que vai dar certo, como deu, né? Mas, assim, de negócio financeiro em jogo, não. Isso é mentira. Vocês passaram por uma staff e tudo, e cada um teve seu jeito de trabalhar, de organizar, de montar a estrutura, claro. Hoje nós estamos com a direção do Zac. Zac, como você está organizando hoje a estrutura da Guild Mythos? Então, a Mythos de 1 ano e meio pra cá mudou muito, sabe? Mudou muito em questão de organização, de comprometimento. Eu falo pra você que na época quando eu entrei aqui, a Mythos era bem diferente, porque o pessoal não tinha, assim, sempre foi focado em TW, logicamente. A gente procurava recrutar. Mas às vezes por a gente ter que abrir umas exceções no recrutamento, para a gente poder conseguir recrutar, os melhores ficavam entre Pride ou a Warehouse, né? Que já eram pessoas mais bem equipadas que às vezes não tinham que focar tanto no set, né? Porque já estavam bem equipadas. E focava mais nessa questão de TW, no entanto que acabavam por fazer uma certa diferença. Já no começo, a gente, por não ter nada disso, né, ter que ajudar o pessoal a se equipar e tudo mais, o pessoal, tinha muita visão de querer farmar, de fazer BH, fazer isso, entendeu? E às vezes deixava de comprar um amuleto, de comprar uma casquinha, um boticário, né, para TW, e isso que acabava afetando bastante. Hoje, com a organização que a gente vem fazendo aqui, a gente tem mudado o modo de pensar do jogador. Porque o foco da Mythos é TW. A gente quer bater de frente com qualquer um. A gente não esquenta a cabeça com território, não esquenta a cabeça se a gente vai ganhar ou se vai perder. O importante pra gente é TW, certo? E a gente vem utilizando uma organização muito boa, uma organização nova aqui na Mythos, certo? A gente dividiu, delegou funções. A staff meio que cada major nosso, né? A gente está com 4 majores e cada major fica responsável por um setor. Sendo que tem alguns capitães no caso, alguns setores têm 3 capitães, outros têm 2, outros têm 4, que ajudam nessa administração. No caso, é dividida em questão de TW, né? Nossa aqui. A questão que eu falo de set, o pessoal está correndo atrás, está cobrando isso daí, entendeu? De estar procurando ver quem está realmente correndo atrás e quem não está nem aí para nada. De orientação também em relação ao set, né? Sobre o que tem que fazer para melhorar. Refino, questão do espírito agora também que conta bastante nas cartas. A outra questão que a gente dividiu foi a ouvidoria, né? Que eu sempre fui muito aberto a sugestões, dúvidas, críticas. Então, eu gosto de dar muita atenção a todo mundo que tem principalmente, né, alguma dica assim, que pode vir a melhorar aqui a vida. Até mesmo crítica. Se tem alguma crítica, se tem alguma coisa que não está gostando, certo? Eu até prefiro que me procurem para conversar, para tentar ver se realmente é algo que está incomodando e assim tentar resolver. Outro setor nosso aqui é o marketing nosso aqui, né, que envolve desde recrutamento, a postagem de recrutamento, analisar, responder, né, mandar os correios, dizendo se foi aceito ou não. Se não foi aceito, a gente procura estar orientando o que deve ser feito para melhorar no set, ou se foi alguma coisa como
está sem microfone, ou não tem disponibilidade para TW, ou é chat secundário. Tudo isso a gente procura saber antes de recrutar, certo? Então, os staffs da parte de marketing ficam responsáveis por essa questão aí, né, de mandar global também. E a outra questão é de eventos, no geral. Eventos que eu digo são as triais aqui na Mythos. A gente tem uma organização muito boa para fazer elas. A gente consegue fazer um ritmo muito bom de trial aqui dentro, certo? Então, de evento, a gente ainda tem que melhorar um pouquinho de PVP. A gente está focando bastante nisso daí, certo? Até mesmo vai ser citada nas próximas reuniões essa questão do PVP, porque a Mythos sempre foi bastante participativo em PVP. O que pesa muito pra gente aqui é set, né? Se você pega a Mythos em comparação com a Warshouse hoje, ela perdeu muita gente recente, né? Saiu muita gente de lá, mas até um tempo atrás, quando a gente estava indo em umas TWs contra eles tinham, em comparação de refinos, mais 12, gol, 10 vezes mais do que a Mythos tinha. E mesmo assim a gente conseguia ganhar deles, certo? Às vezes a gente tinha que ficar defendendo 3 horas, mas mesmo assim a gente tinha essa condição aí, certo? E então, a gente está dividindo dessa forma aí, né? Esses 4 setores aí. E o que eu vou focar bastante também, aí que eu venho focando também principalmente, orientações dentro de TW, certo? Que TW é o que pesa mais aqui. Então a gente vai estar focando muito em cima disso daí, já vem trabalhando bastante nas próximas semanas aí, né? Já vem trabalhando muito com o pessoal para tentar fazer uma diferença boa para ter uma TW contra a Pride futuramente, ou contra a Warshouse, Halo, isso aí. Kaoru, quando você assumiu o Marechal, houve um boato de que você deixou o antigo Marechal levar uma parte do dinheiro da guild com ele. Isso procede? Isso é mentira? Tentaram na época usar isso contra você, ou isso foi totalmente, tentaram inventar isso para diminuir diminuir o clã e tentar fazer com que o seu período como Marechal fosse conturbado? Na verdade, como é que eu vou explicar? A gente, na época que eu assumi, vamos dizer assim, a gente não tava com muito território, entendeu? A gente tava assim, vamos dizer, eu acho que no máximo 5 territórios, 4 ou 5 territórios. A gente tinha mais. A gente não tinha dinheiro, vamos dizer assim, o caixa não tinha dinheiro. Eu lembro que na época a gente até falou, mas não tem dinheiro, mas é porque o Mancevic também tinha umas ideias tipo a minha, entendeu? Igual todo mundo que me conhece há muito tempo, e eu acho que tem gente que já sabe a minha fama no servidor, que a gente ficava falando, Marechal cagado. Eu nunca, tipo assim, se eu tinha 200kk, 200kk é pra lanche de TW e é pra TW, entendeu? O dinheiro é pra TW. E o Macevic era mais obcecado ainda com isso, entendeu? Tanto que o chá dele, o set dele na época, era muito ruim, entendeu? Era assim, muito mediano. Ele começou a melhorar, colocar o Nirvana UP1, assim, quando ele voltou a jogar, entendeu? Tanto que todo o dinheiro de TW era para TW. Então a gente realmente começou uma época, é, um, um- foi uma época muito difícil da mesa, talvez a pior, entendeu? Porque a gente estava muito, a questões financeiras, a questões de quantidade de players eram muito precárias mesmo. Isso aí eu não posso negar, não. Eu até tava na época de general, quando o Kaoru pegou o Marechal, ele tinha acesso à conta do Master e ele pegou tudo que tinha lá, então não ficou nada. Só que praticamente não tinha nada. Ele foi na época até que a gente fala que deu as loucuras nele, ele saía, dava uns lances meio doidos e gastou o dinheiro tudo. Então não tinha dinheiro. A gente pegou a Mythos com pouco player e sem dinheiro naquela época. Exatamente, foi exatamente isso. O dinheiro que tinha era o que ia cair, que era igual o Caio falou, acho que tinha 4 ou 5 territórios. Era esse dinheiro que a gente tinha para trabalhar e movimentar a guild. Se eu não me engano, até um rapaz que veio para ser, na época, para capitão major, ele prestou dinheiro para a guild para a gente poder fazer as coisas, porque não tinha. Uhum, é isso mesmo. Goiano, você foi citado por vários players
como um dos marechais mais linha dura que a Mythos já teve. Por que Eita essa porra. fama de linha dura? Eu sou mais de boa. Ouvi É dizer porque, que em reuniões você pegava pesado, pegava no pé, soltava os cachorros e cobrava muito da galera. tipo, eu não sou de, como se diz, de meia palavra. Tipo, se eu não. Se você faz um trem errado, não chega você e fala, ô, você podia não estar fazendo. Não, fala, ô, cara, por que você fez isso errado? Me explica. Entendeu? Meu jeito de falar é assim, eu vou direto no ponto. Então eu chegava na TW e a TW não foi legal, eu chegava no manager e falava, essa TW foi uma bosta. Não foi boa, todo mundo fez tudo errado. Eu pegava e falava mesmo, não guardava nada. E a Mito sempre teve um problema, que era o quê? O nego vinha pra cá, se equipava e saía. Então, esses neguinhos que vinha pra cá, que eu vi que tava querendo farmar, eu pegava no pé mesmo. Você vê que só pra farmar, vai pro outro clã, meu filho. Aqui você não vai ficar, não. E eu falava mesmo, falava na cara, chegava na sala. O nego começava a discutir um GC, eu puxava os dois no TS na minha sala, comigo, e falava, ei, vamos discutir agora? Eu vou ser o juiz dessa luta, bora começar. Os dois começaram a discutir, cala a boca os dois. Vamos começar agora? Então sempre foi desse jeito. Já que é pra apertar uma... Quando você vai apertar uma briga, você não entra pegando, não, vamos parar, não. Você entra batendo nos dois, para os dois parar de brigar. Então sempre foi assim. Mas é o meu jeito. Todo mundo conhece, eu sou mó de boa. Sempre fiquei em sala aberta, nunca neguei ajuda a ninguém. Fechava vale para ajudar a negar bigode 3 toda semana. Ev 3, né, também. E sempre ajudei a galera no que me dava jeito, o que eu podia fazer, só que eu cobrava também. Cobrava, pô, por que tu fez isso, cara? Não chega, nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Então, muita gente gostava e muita gente não gostava do meu jeito. E como não gosta, né? Mas é meu jeito, não tem como mudar. Se você fizer um trem errado, eu vou falar na sua cara que você fez errado. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Já em contrapartida, o Zack é citado como o marechal mais mole, mais amansador, mais passa a mão na cabeça. Foi até chamado de marechal vovó. Por que vovó? Porque fica agradando os netinhos e não cobra nada. Zack, Respondo? pode Tá. responder. Não, o lance certo é que eu sempre procurei, antes de tomar qualquer atitude, eu vi ambos os pontos, no caso, para ver quem tá certo, quem tá errado, certo? E adotar um critério de banimento, às vezes, um pouco mais, não tão rígido, certo? Isso por conta justamente de... para não cometer nenhum erro, entendeu? Como assim, no passado mesmo, no começo da Mythos, eu via que o pessoal às vezes acabava banindo certo um pouco, sem dó mesmo, os membros. Mas isso serviu muito para mim eu ter pego o cargo de marechal, isso foi muito bom para mim, porque eu pude amadurecer um pouco mais e ver qual que é a realidade, entendeu? No entanto, de um tempo para cá eu mudei muito e tenho sido um pouco mais rígido com todo mundo, certo? Até mesmo nas últimas reuniões que eu venho fazendo, eu tenho cobrado bastante mesmo, pessoal, certo? Porque o foco nosso sempre foi TW. E o pessoal tem que mudar um pouco, eu digo no geral, no servidor, essa visão aí, certo? Que o jogo é farm. E focar principalmente em TW, ter mais comprometimento, procurar mais focar em PVP, entendeu? Então, agora, aqui como marechal, eu já falo em reunião. Quem tá aqui querendo farmar, quem tá aqui com essas intenções, quem não tá querendo nada com nada, eu tô banindo sem dó, tá? Eu não quero esse pessoal aqui. Então, oi? Só apertar o Zac rapidinho. Até que na época que eu era marechal, eu lembro que a gente ia fazer alguma reunião, alguma coisa, e tipo, eu falava, ó, esse aqui eu já avisei no logo até eu vou banir. Ele já vinha, não faz não, vou conversar com ele de novo. Ele era Sempre desse foi ponto. assim. Ele era advogado. Ele era tipo assim, o advogado de defesa de todo mundo. E Exatamente. quando passou o Marechal Preto, eu cheguei nele e foi um dos primeiros que eu falei. Eu falei, cara, você não pode ser assim. Você tem que tomar. Não adianta, uma maçã podre estraga. Então, um clã é uma diversão, você não ganha nada para ser marechal, você não ganha nada para cuidar disso. Você só ganha, né, porque você pode organizar uma TW, uma coisa, assim, uma diversão sua, você mesmo está organizando. Então você tem que pegar firme, cara. Não precisa pegar tão firme também, mas não precisa ser tão assim.
ele mudou bastante. Ele cobra muito o pessoal. No meu ver, de todos os marechais que eu já vi na Mythos, ele é o melhor. Até hoje, sem sombra de dúvida, ele foi o melhor marechal da Mythos. E ele tá melhorando bastante, tá aprendendo a cobrar agora. Ele ficava mandando até pouco. Eu falava assim, ô Caô, eu falei na reunião, então eu falei. Aí eu falei, não, vou falar então. Na hora que eu ia falar, eu já vi um pouco. Cara, maneiro não são as palavras aí, viu, velho? Cuidado é que você fala aí, maneiro. Não, eu A lembro, questão, eu lembro do ATW que entrou player sem PT. Eu não penso duas vezes, eu dou ban mesmo. E ele mandando poke pra mim, por que você baniu o cara? E pra ele no meio da TW, por que você baniu o cara? Eu falei, entrou na TW sem PT. Não, cara, eu ia conversar com ele, ele pediu pra sair. Agora não, agora ele mete o dedo e bane mesmo. olha, uma coisa que eu percebia, certo? Eu digo assim, muitos marechais do servidor, quando eles atingem assim, o auge, fica com o clan top, certo? Eles peraí. Eles deixam assim de ser tão humilde, certo? E acaba sendo muito pesado com os membros às vezes, entendeu? Eu sempre procurei manter uma conversa igual, como membro normal, certo? Logicamente, como marechal que mantendo a organização, tentando organizar sempre o clã, né? Mas sempre mantendo a humildade acima de tudo. Então, às vezes, essa humildade que eu procuro manter de conversar de igual para igual com o membro, justamente para tentar, assim, ser amigo. Eu gosto de ter amizade com geral, entendeu? Com todo mundo. Então, isso às vezes o pessoal acaba interpretando essa bondade que eu tenho, essa amizade, né? Bondade com bobice. Mas não é assim, não, entendeu? Quando tem que ter pulso firme, eu sou pulso firme mesmo, entendeu? E quando tem que conversar, mesmo, tentar resolver o caso, se for um caso, assim, mas que dê para resolver, eu também vou e converso. Agora somos 3 marechais aqui, porque tanto o Goiano quanto o Kaoru já tiveram a experiência de estar no cargo mais alto de uma guild. Qual foi o maior problema que vocês já tiveram com um player, que foi aquela dificuldade grande de sanar o problema? Ou dentro da staff ou com um PT, porque eu sei que muitos players jogam em PT. Qual foi o maior problema que vocês já tiveram que enfrentar com os membros do clã até hoje? Na minha opinião, na minha época, eu usava muito, não é tática, como é que eu vou te explicar? Eu gostava muito de conversar, entendeu? Eu tinha amizade com outros clãs, etc. E eu vi alguns clãs fechando, entendeu? E tinha um clã chamado, por exemplo, acho que era Jump. A galerinha que tava lá, tava afim de sair e tal, e o clã tava meio, sabe, parando. E a gente trouxe esse pessoal todo pra cá. Não, vamos vir pra cá. A gente conversou com os staffers, entendeu? Que eram os líderes do clã, etc. Não, vamos vir pra Mitos, etc e tal. Era mais ou menos assim que eu fazia. Eu via um pessoal que tinha potencial, que tava no, vamos dizer assim, no clã errado, vamos falar assim. E que tinha um potencial até para ser capitão, etc, na Mitos, mas estavam assim, é, não estavam com tanto assim, pensando tão na frente nesse outro clã, entendeu? E a gente com o tempo foi trazendo esse tipo de clã pra cá. E na época, se não me engano, eu fiz uma fusão com um clã chamado Jumper, que veio todo pra cá. Veio os capitões, veio o marechal, o general, etc. Veio todo mundo. E eles foram mitos muitos anos, entendeu? Só que, tipo assim, dessa galera foi formando outros grupos, né, vamos dizer assim, de amizades dentro do clã, porque eles entraram aqui e teriam que se adaptar às nossas regras, etc. E alguns deles viraram até staff, major, se não me engano, chegaram até posto de major, entendeu? E na minha época, teve uma época que estava acontecendo, tipo assim, de uma parte desse grupo que veio querendo sair, entendeu? E para muita gente, e para mim foi assim uma coisa difícil, porque eu tinha uma certa amizade com muitos dos que estavam aqui e até esses que estavam querendo sair, porque eram até staffs nossos, entendeu? Era até major, era capitão, e os caras queriam sair da Mitos. E pra mim foi uma coisa difícil de engolir, ver aquilo acontecendo. Eu falei, nossa, velho. Pra mim, eles já eram praticamente parte da família, parte do clã Mitos. Você vê os caras assim, saindo do clã, e pra mim foi uma coisa difícil de ver.
saindo de staff, depois saindo do clã e indo pro, vamos dizer, um clã que na época era o nosso rival, que na época era Pride, e vindo indo pra Pride, aquilo pra mim foi muito chato. Bom, eu peguei uma. Como é que fala? É administrar, é guinho de player que é muito equipado e acha que é maior que a guild. Gente que vinha pra cá, você vê que com a intenção de farmar, é, que não tinha nenhum interesse com o clã. Mas assim, com o player mesmo, assim, eu não vi tanto. Mas era administrar isso, entendeu? As intriguinhas, tinha vez que eu virava pros staff mesmo, em reunião, e falava, cara, não dá nem vontade de logar o PS hoje, porque tive trabalhando de desgastante e para resolver picuinha de jogo. Então isso era maçante às vezes. Mas o de player, assim, o problema que eu tive foi esse, é administrar intriguinha, por causa de bobeira, às vezes, briguinha, aí você vê, e se eu sair, um sai, o outro quer sair, e vira aquela bagunça. Se administrar isso é complicado. Hum, Durante o tempo que eu tive aqui, que eu tô aqui, né? É, foram vários casos, logicamente, né? Acho que todo mundo tem isso. Teve casos aí, saiu uma PT inteira, que era uma PT meio de panelinha, né? Às vezes por bobeira, intriga. E, tipo, era tenso. Às vezes saía, o pessoal olhava também, que não entendia nada da história. Às vezes acabava saindo, certo? Só que, como antigamente, já não tem mais isso daí de acontecer de sair várias pessoas, justamente porque, da forma como a gente trabalha aqui, a gente procura não manter PT fixo, não tem sala fechada, não tem UTS, né, exceto a sala de namoro, mas todo mundo conversa com todo mundo. Então, assim, quando o pessoal se interage, não acontece de sair um APT, sair um grupinho de pessoas. É por causa dessa interação aí. Sai um, certo? Cara, saiu meu amigo, mas eu tenho outro amigo que está aqui que não conhece o outro que saiu, certo? Isso ajuda bastante. Então, acho que briguinha, assim, essas coisas pretas, dor de cabeça, já não tem mais. Então, há muito tempo que eu não tenho essa dor de cabeça. Falamos de dor de cabeça interna, agora vamos falar de um mito externo. O mito é o dinheiro investido da Pride para cobrir vocês e os territórios, ou o território cedido pela Mythos a Pride. Porque é uma história que eu já escutei de 3 versões diferentes. Então gostaria de escutar com vocês que são do clã, que alguns que tiveram nessa época, realmente o que aconteceu, como aconteceu aquilo, por que a Mythos hoje é tratada como traidora. Bem, é o seguinte, na época, não sei se todo mundo novo lembra, a Pride dominava geralmente os territórios abaixo, né, que era Tormentas, era Produções, etc, né, que eram os territórios abaixo. E na época tinha um clã chamado Royalt, né, que todo mundo conhece, obviamente, e a Royalt era o clã, assim, top, né, vamos dizer assim, tinha a Cidade das Espadas, tinha CDU, tinha Cidade das Espadas, tinha a Cidade das Feras, e, se eu não me engano, também tinha CDD na época. Me falha a memória. Eles tinham as cidades praticamente todas ao domínio e uma boa parte do mapa. Que eu me lembro era o 40, 33, 35, 23, 21, 20, 22, 13, 14, 8, 2, 1. Era muito território. Era uma boa parte do mapa. E era o clã mais forte, sim, vamos dizer, do servidor, certo? Praz não batia de frente, porque eles ficavam na deles lá embaixo. E a gente aí também não batia de frente em questão de ficar 3 horas de TW e ganhar um TW decente, assim, de 3 horas. Era um TW se durasse muito, era 1h30 no máximo. Então a gente era um clã, como é que eu vou dizer assim pra você? A gente era um clã que não era forte como Pride, não era forte como Royalt, mas se a gente tivesse de algum lado, pesaria na balança, certo? A gente era um clã que daria um TW bacana com os dois, mas
era um pouco difícil a vitória. Então eu considero a Mitos naquela época uma balança. O lado que a gente tivesse, o outro lado caía, entendeu? E na época a Royalt era muito forte, a Royalt ganhava de todo mundo. Não tinha clã que batia de frente. E a Pride também querendo seu espaço, entendeu? E obviamente, como o Glenn já tinha contado agora há pouco, a gente tinha acabado de vir de um outro clã, etc. Tava muito mais fraco, entendeu? A gente tava muito desfalcado. E a gente precisando crescer, entendeu? Na época, o general, que era o Mastevic, achou por bem, porque ele era o general, mas assim, era o marechal praticamente. O marechal ficou meio assim, desanimado, entendeu? Ele virou o marechal da Mitos, mas ele ficou muito desanimado do jogo depois que ele tomou esse hack na TW Fighter. E ele sempre fala, TW Fighter pra ele que ele não tinha superado aquilo, entendeu? E o Macevic era o general, meio que o marechal praticamente. E o que que aconteceu? Ele achou por bem, não, nós estamos fracos, etc. Vamos fazer uma PNA. E a Pride, que estava querendo crescer também, achou por bem essa PNA, entendeu? Eles fizeram a PNA de não ataque, ninguém ataca ninguém. E a ideia era, né? A Royalt, ninguém é da Royalt, então vamos pra cima da Royalt. Entendeu? E como a Mythos estava acabando, começando a crescer novamente e tal, a gente aceitou, não, beleza então, ok. Só que com isso a Pride começou a crescer, entendeu? A Pride começou a subir, veio pro 28, 26, 27 e foi subindo. Nela subir, a gente começou a atacar a Royalt. E a Royalt era um clã que, na minha opinião, nisso eles eram muito. Vamos dizer como é que eu vou usar o termo. Eles eram muito honrados, que eles foram os caras que não cobriam TW, entendeu? Eles nunca, tipo assim, se você atacou eles no 8, eles não cobriam seu lance, eles deixavam a TW entrar, entendeu? Dependente se era combo. Então a Mythos atacou a Royalt junto com a Pride, certo? Nessa PNA. E a gente começou a combar para a Royalt, entendeu? Pra ter TW mesmo, etc. E a Royalt começou a dividir plantel, entendeu? Começou a ir metade de um lado, metade de outro. E no início foi bacana, que a gente tinha TW, entendeu? E começou a ser interessante. Só que daí não dá, entendeu? Não tinha como a Royalt também, não tinha estrutura para aguentar dois clãs nesse nível ao mesmo tempo. Então, como a Mythos era mais fraca que a Royalt, mais fraca que a Pride naquele exato momento, a Royalt começou a atacar Mythos nos territórios acima, entendeu? Na parte de cima. E parou de atacar a Pride. Não, nós perdemos da Pride, nós ganhamos da Mythos. Então começou assim, a gente combando, a Pride ganhando deles contra a Royalt. E a Royalt ganhando da gente, entendeu? Na TW de ataque. Então eles esqueceram completamente da Pride e começaram a atacar a gente. Porque viram que a gente estava também atacando eles. Então começou a vir pro lado da Mythos. E ficou assim, só que a gente não ficou assim, não, nós estamos perdendo por sua causa. Não, não, nós só tava achando, não, beleza, pelo menos estamos tendo TW. Tava bacana ter esse exato momento. Só que daí, nesse termo, vamos dizer assim, a Royal estava ficando muito mais fraca, perdendo preço, porque esse servidor é o seguinte, você perde TW, os clãs antigos pelo menos eram assim, né? Você perdia TW, você começava a perder players, os players começavam a sair do seu clã, entendeu? Era desse jeito. Então, a moral do clã ia caindo, vamos dizer assim. E com isso, a Royalt começou a ficar mais fraca, certo? A Royalt começou a ficar mais fraca e outras fontes disseram que eles também começaram a jogar outro jogo. E o pessoal lá começou a jogar outro jogo e começou a ficar mais fraco. Então a equipe deles estava mais fraca. Então começaram ainda ganhavam da Mythos, mas não ganhavam de jeito nenhum mais da Pride. Mas foram por causa dos combos, entendeu? Vamos dizer assim que a Mythos teve muita mão. A mão da Mythos foi muito grande em cima da falência da Royalt. Porque a Royalt não ia cair, porque a Pride não ganhava de Royalt de jeito nenhum. E Mythos também não. Então, tipo assim, a gente teve uma boa parcela nesse bolo, entendeu? Vamos dizer assim. E eles começaram só a atacar a gente. Só que a Pride, vendo que eles estavam crescendo, assim, vamos dizer, crescendo, a moral do clã deles estavam crescendo, ó, nós estamos ganhando a Royal, estão ganhando tal, pá. E eles começaram a subir no mapa, entendeu? E pegaram a CDD, etc. Aí o líder da Pride, que se eu não me engano na época era o Claude Wolf, chegou pra gente e falou, aqui, cara, a gente vai ter que subir.
entendeu? Vocês não estão dando conta de ganhar da royalty mais e tal, etc. E a gente vai rodear a CDD. A gente tem que proteger a CDD, entendeu? Porque se a gente não proteger a CDD para eles é muito importante. Então a gente vai pegar, vai rodear toda a CDD. Infelizmente vocês estão no caminho e a gente vai ter que passar, mas não esquenta a cabeça não, depois a gente vê isso. Não, beleza, nossa, não, tudo bem. Se é para uma boa causa, ok. Então eles foram lá pegando os territórios toda lá da CDD. Foi 29, 18, 11, 16 e foram pegando tudo. Entendeu? Fizeram a rodinha em volta da CDD para cercar a CDD. E a Royalty realmente assim, tinha um foco muito grande pela CDD. Entendeu? E tanto que, como a Royalty começou a pegar nossos territórios em cima, toda vez que a Royalty ganhava da gente, a Pride pegava deles. Então, tipo assim, o que era nosso passava a ser da Pride, fora os que eles já tinham pegado rodeando a CDD inteira, entendeu? Então ficou tipo assim, a Royalty ganhava da gente e a Pride ganhava da Royalty, pegava pra eles. Então eles cobriram praticamente todo o lado que era nosso, que era o 30, 20, o 30 ainda ficou pra nós, 29, 18, 6, 11, 12, 4. A Pride pegou tudo, entendeu? Pegou tudo. Não vou dizer que foi tudo tipo assim de, ah, não, deixa eu pegar esse aqui, não. Foi alguns territórios foram que a Pride queria passar porque eles queriam se proteger, vamos dizer assim. E os outros foram a Royalty que foi perder, ganhando da gente, eles pegando da Royalty, entendeu? Mas a gente tava só se prejudicando, porque a gente tava atacando a Royalty nesse objetivo, entendeu? E quem só se beneficiava com isso, com dinheiro, era a Pride, porque a gente não teve benefício nenhum. Falando, ah, não, o cara falou assim, não, aqui nós estamos pegando esse território lá da CDD, seu aqui, mas eu vou te dar tantos kk aqui para compensar. Não, teve nada disso, entendeu? Não teve um centavo. O cara não deu nada, nada, nada. Aí depois que quando o trem tava feio, os próprios patentes começaram a cobrar uma cerveja. Falou, velho, os caras pegou a porrada de território nosso nessa PNA, dando 3 tapinhas nas suas costas, e você não vai fazer nada. E agora a Royal tá pegando ali, que é isso, velho? Aí ele começou a pressionar os caras, entendeu? Começou a pressionar o cara da Royal. Falou, não, velho, não pode ser assim. Não pode ser assim. E daí que começou, que tanto que a Royal estava vindo para cima da gente no 4 e a Pride cobriu o lance deles ali 2 semanas. Ah, nós vamos cobrir aqui então. Falaram que deu o lance de 200 kk, que eu não acredito que eu vi no vídeo que foram 200 kk, entendeu? Mas não foi. Na minha opinião, não foi nada próximo a isso, mas eles cobriram 2 semanas. Eu vi gente falando que foi 5 semanas, não teve nada de 5 semanas. Foram 2 semanas. Tanto que depois que o Márcia começou a discutir, vamos dizer assim, com eles, por causa dessas coisas dos territórios que eles pegaram nos 3 tapinhas nas costas, tipo assim, ó, eu tô pegando aqui, cara, mas é porque eu preciso passar. Mas nós não teve retorno. Tipo assim, o inimigo, vamos dizer assim, Royalty, pegando nossos territórios, certo? O inimigo Royalty pegando nossos territórios e a Pride pegando nossos territórios na camaradagem, vamos dizer assim, entendeu? Foi na camaradagem e a gente não teve retorno nenhum, pelo contrário. A gente também começou a ficar mais fraco, o dinheiro começou a ficar muito curto, porque a gente tinha pouco território, entendeu? E daí que o Master começou a pressionar a Pride. Pressionar assim, falar por quê, e aí que nós vamos fazer e tal. E daí que nós começamos a enxergar um pouco do que os caras estavam começando a fazer. E tanto que, se eu não me engano, a Royalty faliu de vez quando ela perdeu uma TW contra a CDD, entendeu? Ela tava querendo pegar a CDD e não ganhou. E aí a Pride realmente rodeou a CDD, acabou de rodear, se não me engano, 16. Acabou de fechar a CDD, pegou 16, pegou 15, pegou 14, pegou tudo. Então a gente tinha ali, vamos dizer, de territórios mortos, que eram os antigos da Royalty, era o 3, o 9, 8, 15, que era descendo o mapa, certo? E daí começou a surgir um clã chamado SWAT também nessa época, e a gente teve alguns problemas com esse clã, certo? E a gente começou a querer descer. Entendeu? A gente começou a querer descer, foi nessa época, descer o mapa, quando a gente começou a pegar mapa, vamos dizer, de clã que tinham falido. Daí teve um dia que a gente queria descer, e a Pride, como tinha pegado tudo ali ao redor, pegou o 15, a gente falou, velho, a gente vai descer, a gente quer pegar os territórios ali de baixo, que estão à toa, entendeu? E a Royal não tá mais aí, a gente vai precisar de pegar aquele território lá. E os caras, não, não pode não, porque o que meus players vão falar aqui, entendeu? O que meus players vão falar?
se a gente dá um território pra Mythos? Aí o Master Chief ficou pior ainda, entendeu? Ficou, uai, tem uma coisa errada. Olha o tanto de território que vocês, vamos dizer assim, pegaram da gente. A gente viu que naquele negócio dos 5 lá que ele falou que cobriu as semanas. Não foi bem isso, entendeu? Ele cobriu, mas praticamente o dinheiro que ele cobriu era o dinheiro nosso, o dinheiro que era dos outros territórios que ele pegou na camaradagem da gente lá em cima, entendeu? Então aí no 15 ele não queria ceder de jeito nenhum, de tanto o Macedonia pressionar ele, falou que não, vocês têm que ceder esse território, olha o tanto de prejuízo que a gente teve benefício nenhum com essa PNA. E daí a gente pegou o 15 realmente, assim, a praia teve que ceder para a gente descer. E foi daí que começou a surgir as desconfianças, etc, entendeu? Mas enfim. Só, É, só, só É, pra, eu queria só dar pra um pagar. pitaco nisso rapidinho, porque na época eu era da Royalt, né? E por isso que eu até deixei o Caio falar, começar tudo, porque eu não peguei essa fase. Eu peguei a fase quando a Royalt faliu, que um amigo meu me chamou pra vir pra Mythos, e o pessoal lá fecharam o clã, com muito território, foi o que o Caio falou, que depois começaram a pegar ali, e eles foram pra Farm. Eu não quis ir pra Farm, não queria ir pra Pride, e foi quando um amigo meu me chamou pra vir pra Mythos e eu vim. E foi exatamente isso aí. Começou, a Farm ficou um clã forte, e eu conseguia ir com a Pride, só que não durou muito tempo, porque eles fecharam o clã também. E a Mythos começou ali a pegar os territórios e depois precisou descer. Se eu não me engano, para descer era pela TW contra o Warsaw, que também estava começando. Que foi por isso que ele pediu o território e virou aquele rolo. E na época eu e um Major que tinha no clã sempre discutia com o Master. Eram os que mais pegavam no pé, o Caio lembra. Pra que essa PNA? A Mythos só tá se ferrando com isso. Não precisa disso. Assim, o mapa praticamente tá rosa. Que era a cor deles na época. Então, não precisa. Pra quê? A gente só tá se ferrando. A gente precisa dar um jeito, precisa animar o clã. Aí virou o que virou, entendeu? Que era o que a gente batia muito, discutia muito com ele. Pra que essa PNA? Se a Mito só tá se prejudicando com isso, porque não conseguia recrutar, porque quem era de outro, quem era contra a Pride, tinha raiva da Mythos, porque a Mythos era unida à Pride. E quem era da Pride ficou com raiva da Mythos, porque a Mythos diz eles que traíram a Pride. Então, assim, a Mythos ficou odiada no servidor, porque todo mundo odiava a Pride ou amava a Pride. Então ela acabou sendo odiada pelos dois lados que tinham. Quem era da Pride que ficou sentindo traído, que eles fizeram isso, falaram isso, e quem era contra a Pride ficou falando que a gente ajudou a Pride a crescer e ficou com raiva da Mythos também. Então virou o que virou. Uhum. Eu, no entanto, entrei junto com o Iano aqui na Mythos na mesma época, né, Iano? A gente entrou, pegou o Caio de capitão. Foi, eu acho que sim. Eu lembro bem disso daí que o Caio falou, certo? Não tão bem, porque o Caio já estava mais tempo aqui, o pessoal todo, certo? E não acompanhei tão de perto isso tudo, mas eu me lembro da época quando a Royalt começou a atacar a Mythos, né, que a Royalt ela fechou, depois ela voltou novamente. Ela chegou a pegar 2 territórios do mapa, que era da Mythos, a praia chegou a tomar um território nosso, para fazer uma fronteira entre eles, e a Royalt ela queria pegar a Mythos. Para poder sair do mapa, ela tinha que se dar um lance fake nela mesma, porque só tinha Pride em volta, né? Porque a Pride cercou eles, pegando territórios nossos. E o lance máximo na época era 200kk, não é que nem hoje. O lance variava de 100k a 200kk. Hoje, tipo, dar um lance de 20kk, 30kk é normal, certo? Antigamente dar um lance de 7kk, 5kk já era muito. Então a Royalt ficou 2 semanas sem conseguir sair, porque a Pride deu 2 lances fake na Royalt, né? Que impedia da Royalt se atacar e sair do mapa. Mas eu também duvido que tenha sido lances total, assim, de 200kk, e foram somente 2 semanas. Isso daí eu me lembro bem. Só corrigindo aqui, e mesmo se fosse, o James, se fosse 200kk, tipo assim, não foi nada, o dinheiro era nosso. Não, velho, o dinheiro não era 100% deles, entendeu? Era território que eles tinham pegado nosso mesmo da camaradagem, entendeu? Eu vejo mais a Mythos nessa época como usada. A gente foi usada para fazer, eles ganharam da Royal, mas foi na lábia, vamos dizer assim. O potencial eles não tinham para ganhar da Pride em questão de TW, mas aí a Mythos, como foi uma ponte, entendeu? Vamos dizer, uma escada para eles
utilizadas, que eles tinham os interesses deles, entendeu? A gente foi mais, na minha opinião, foi isso, entendeu? A gente foi usado para ajudar, a gente praticamente criou na época a força que eles têm hoje, entendeu? Na época eles não eram fortes assim, mas aí eles começaram a pegar essa potência. Não tô desmerecendo eles são muito organizados, não posso negar, eles aprenderam muito, entendeu? Mas naquele exato momento, nesse episódio, entendeu? A gente foi mais usado do que os traíras, vamos dizer assim, os traidores, entendeu? Só que eu acho que a gente demorou até muito tempo para acordar. Como o Grande estava falando, a gente falou com o Marcevic, e isso não tem muito, não foi pouco, não foi muitas vezes, entendeu? O Marcevic só acordou realmente para o que estava acontecendo com a gente, porque não sei se vocês lembram da época da SWAT, que veio um pouquinho depois da Royalt, o Marcevic tinha alguns players da Pride aqui dentro, entendeu? A PNA tava tão assim que tinha até uns players aqui que falaram que tava aqui para ajudar, que eram para ensinar, ajudar os caras, como é que eu vou te explicar? Passar a experiência de TW, né? Vamos dizer assim, para os players que estavam aqui. E estavam aqui para isso, só para passar a experiência. Então tinham secundários da Pride aqui. E nisso aí o Marcelinho não tava vendo maldade, mas aí eu não sei quem que tava observando, viu que os caras estavam aqui dentro, e eles estavam mais pegando os players que eram de potencial, vamos supor, tem 4, 5 players top aqui, eles estavam puxando esses players pra Pride, entendeu? Estavam indo pra Pride, e a gente não tava enxergando, só que o Massa demorou a enxergar isso, mas você viu que custou a ver isso. Na hora que ele viu já era tarde, já tava saindo muito player bom daqui indo pra lá. Tipo assim, os caras estavam internamente aqui dentro, já dentro do nosso clã, é, forjando como é que eu vou te explicar? Forjando Uma ajuda? uma ajuda para nós, mas na verdade eles estavam pegando, recrutando, fazendo um recruto de peso para eles lá, entendeu? Aí que a Mythos resolveu fazer o que fez, entendeu? Não foi bem isso. Mas enfim, eu acho que nas próximas perguntas que você for fazer, você mesmo vai ter muita resposta sobre a continuação. Olha, eu lembro de alguns assim, da MS Porco, Yuji. Então, vamos lá. Pergunta aí, quero falar um pouquinho depois sobre a Pride também. Não, pode ficar à vontade, pode dar sua opinião sobre o assunto também. Cara, com tudo isso, sabe, a Pride justamente o que foi falado, o mérito deles, da organização deles, certo? Só que, da forma como eu vejo, tá? A Pride é muito forte mesmo, certo? E... não, relaxa. E o que acontece, certo? O pessoal lá dentro, por ter essa organização, por ter todo esse preparo aí, os clãs menores que às vezes tentavam ter uma oportunidade de entrar no mapa, né, acabava que não conseguia, às vezes por questão de experiência, porque eu acho que tudo é questão de experiência quando se trata de começar a ITW direto, né? A Pride tinha essa oportunidade. Quando começava a surgir um clã mais forte, no caso, que para tentar bater de frente, ela já procurava logo aniquilar ele, certo? Assim, os membros que acabavam desanimando desse clã, e eles procuravam sempre recrutar os melhores e assim, mantendo esse ciclo. E a Pride acabou dessa maneira aí, dominando o servidor, né, não somente por um reset, mas por o que? 3, 4 que já teve até agora, certo? Só que isso é isso. Vocês falaram dos players que entraram para ajudar a Royalt. Soube que isso foi pedido a Pride para mandar os players para cá, para Mythos, e que partiu de vocês pedir esses players, e que os lances, claro, não foram só 2 semanas, foram mais de 1 kkk de lance ajudando vocês. No caso, eu tava nessa reunião, certo? No dia que foi pedido os players, eu tô aqui pra falar. Aconteceu, mas eu vou falar o porquê. Tudo tem um porquê, certo? E sobre esse negócio de 1 kkk, na época, na época, isso era muito dinheiro. Prade não tinha na minha opinião, Prade não tinha um kkk ainda. Não era bem assim. E eles não tinham tanto dinheiro assim também, não. Certo? Eles tinham dinheiro, mas igual o Zac tava falando, na época o lance era tipo
era 7kk, 10kk. Hoje é pro cupom perfeito, certo? Hoje é pro cupom perfeito. E antes não, era 7kk, 10kk. Então, tipo, isso de 200kk, eu acho que chega a ser até uma lenda, entendeu? Eu acho que chega a ser até uma lenda, que eu não acredito que eles tenham dado os 200kk, mas se deram 200kk foi 2 semanas, certo? Eles tinham muito território mesmo, mas assim, eu não acredito que eles gastariam tudo com mitos, vamos dizer assim. Eu vou dizer bem assim, mas sobre a pergunta que você fez sobre os players, é o seguinte: como eu havia dito anteriormente, a gente já tinha perdido muito território. A Pride dando 3 tapinhas nas costas e pegando território nosso, sem ter retorno nenhum para Mythos, certo? Sem ter retorno nenhum para Mythos, e a Royal te atacando a gente com toda a força, entendeu? A Royal te atacando a gente com toda a força e eles só ganhando TW deles. Então eles estavam positivamente subindo e a gente caindo. Então a visão geral era essa: a gente subindo, a gente caindo. Então a gente está perdendo território para 2 clãs, Pride na camaradagem e eles. Com isso, o Master Vic estava sendo pressionado. Todo mundo falou: velho, o que você tá fazendo, mano? Olha o que você tá fazendo, os caras tá pegando tudo. Aí o Master Vic foi na reunião, que eu lembro até hoje, que foi eu, o Master Vic, e o, e o, e o Anateste. E eu lembro que na entrevista, o Renato ficou até calado, mas o Macevic foi lá falar. E o Macevic falou: velho, eu não tô vendo nenhum, a gente não tá vendo nenhum benefício com essa PNA. Sim, pelo contrário, a gente está tendo muito prejuízo. Como é que a gente vai fazer? Ou na boa, os caras tá vindo só pra cima da gente. Como os caras não estão indo pra cima de vocês, eu solicito, velho. Eu preciso de 30 players aqui pro clã. De 20 a 30 players. Põe eles aqui no clã. Porque a gente não tá unido numa mesma causa. A gente não quer. A gente não tá tentando, vamos dizer assim, fechar a royalty. Então, velho, precisa. Então, eles não estão nem aí pra vocês. Eles não estão nem aí pra vocês. Estão indo pra cima da gente. Então, manda esses caras pra cá. Depois eles voltam pra ir tranquilamente. Mas nesse exato momento, quem precisa de poder de fogo somos nós. Entendeu? E nessa hora o Claudio falou: não, isso é um absurdo, que não sei o que. Mas o Claudio ele não era muito de falar. Ele era um cara que ficava mais. Ele te ouvia mais, entendeu? E ele ficou calado na hora. Foi, não, a gente viu que ele não gostou, etc. Ele ficou assim: não. Ele escutou, não gostou, falou que não gostou, mas ele falou assim: não, eu vou ver com meus patentes e depois te falo. Aí nisso aí, é nisso aí que eu não sei se você lembra, agora eu falei agora há pouco sobre a questão do secundário, estava aqui. Aí nisso aí os caras da Pride falou com nós: ó, nós não temos, eles deram a resposta: nós não temos condições de mandar plays para vocês, não. Isso é inaceitável aqui pra gente, certo? Mas se vocês quiserem, a gente manda uns secundários aí até para vocês aprenderem alguma coisa de TW, etc. Eu acho que vocês precisam até aprender algumas coisas e é bom para experiência, né, velho? Trocar ideias, etc. Então eles acabaram convencendo uma Macevic que se eles mandassem os secundários para cá deles, que eram muito fortes também, seria quase a mesma coisa, porque eles passariam alguma experiência de TW para nós, entendeu? Então foi isso. O Macevic, não, tudo bem, então, se for para ajudar na TW contra a Royalt, ok. Só que nisso aí já tava no final, então esse negócio dos plays aconteceu, mas não foi porque a gente tava querendo dominar o mundo, não, porque era essa situação: o Royalt em cima de Mythos, Prade ganhando da Mythos território e Royalt ganhando da Mythos território. Então a gente não tava ganhando nada com isso. E ao meu ver, ao ver de todo mundo, o que aconteceu? Esse lance deles colocarem secundários aqui no clã foi a pior cagada que a Mythos fez na história dela, porque deixou o inimigo entrar, vamos dizer assim, um rival entrar dentro do seu clã, certo? E o rival foi lá e recrutou, e ainda por dentro de você começou a se destruir. Te destruir, deu como? Recrutando seus melhores players e levando pra prática. Que eu não sei se vocês lembram, até na própria entrevista deles, eles falam: até players que eram da Mythos estão aqui. Claro, lógico que estão aqui. Entendeu? Eles estão lá por causa disso, entendeu? Muitos players que eram daqui foram para lá. Na época, a gente não estava chegando, só que até a gente colocar isso na cabeça do Macevic, que ele vê o que estava acontecendo, demorou muito, entendeu? Demorou muito tempo. Mas eu não tô, como é que eu vou dizer, desmentindo. Aconteceu, mas teve um porquê.
entendeu? E quando aconteceu, foi da forma deles e na forma que eles fizeram, quem teve benefício novamente foram eles, porque eles pegaram nossos melhores players, que eram alguns que estavam aqui dentro, e levaram para lá. Quando o Massive descobriu o que estava acontecendo, aí que não, acabou essa PNA, acabou tudo, e o Massive começou esse movimento contra a Pride, mas aí já era tarde, a gente tinha perdido muito plantel, entendeu? E aí que veio essas acusações, que a gente pediu play, mas a gente pediu play por quê? Não era para nós dominar o mundo, certo? Não era para dominar o Pangu, não. Era pra gente, pela causa royalty na época, e que não foi aceita, e foi aceita do jeito deles e do jeito destrutivo para nós mesmos, entendeu? A minha resposta é essa. Sem Hoje, falar que a pode gente falar, acabou velho. saindo como mal visto na história, né? A gente saiu como os caras os vilões da história, que combinaram com os anos depois para poder acabar com a Pride. Mas quando a gente já foi fazer, já era tarde. A Pride já tinha praticamente o quê? 90% do mapa. Cobria lance, entendeu? A gente ia pro TW quando eles cobriam lance. Não tinha jeito nem de TW contra a Pride. Ao contrário da Royal, a Pride via que não ia ganhar, que ia ter combo. Não, pronto, dinheiro. Aí o que não faltou foi dinheiro naquela época também. Aí começou. Mythos é os filhos. Deram uma apanhada nas costas. A gente que sempre ajudou a Mythos, que não sei o que mais, mas a história é outra, entendeu? Não foi isso que aconteceu. Pode falar, mano. Não, eu só ia falar, como eu tava do outro lado, né? Então foi o que eu tinha falado aquela hora. Que depois que tomaram as decisões, e eu acho que até que ele tomou decisão tardia e errada, do jeito que ele tomou. Mas ela acabou sendo vista por quem era contra a Pride, como a Mythos era o cachorrinho da Pride, era o fã secundário deles, o pet, como diziam. E para quem estava na Pride, depois que a Mythos resolveu virar autônoma, né, como eu falei, falaram que traíram eles. Então a Mythos foi odiada pelos dois lados que tinham no servidor. Que ou você amava ou você odiava o clã dominante. E a Mythos acabou sendo odiada pelos dois. Os dois lados da história. Uhum. Isso até foi uma grande dificuldade quando eu fui para Marechal. Porque algumas pessoas tinham raiva do nome, não queriam vir para cá de jeito nenhum. Amigos meus do jogo falavam, cara, não vou para aí, vocês ajudaram os caras a ser o que é hoje, não sei o quê. Aí o cara, não acredito você que era do contra e depois tá aí. Aí até você explicar o que é complicado. E você também não tem tanta a paciência também até para ficar explicando muita coisa. Uhum. Hoje, vocês topariam um pacto de não agressão, de não ataque com qualquer uma guild que tentasse ou esse tipo de aliança não condiz mais a Mythos? Tá. Eu falo com o Marechal atual da Mythos. Por conta de, não somente do passado, mas sempre no meu ponto de vista, mesmo na época que aconteceu tudo isso, da Pride, Mythos, Royalty. Eu acho que é Mythos e a gente não tem que depender de ninguém, sabe? No entanto, a Aliança, PNA, eu não tenho nada disso com ninguém, entendeu? Muito pelo contrário, de preferência. Eu gosto de pedir guerra com todos os clãs do servidor para poder deixar o jogo mais emocionante, entendeu? E a aliança, a única aliança que a gente tem aqui é com o clã secundário, que é para evitar mesmo essa questão de pecar, né? Pecar clã que acontecia antes com frequência porque o secundário ficava em clãs diferentes, como o NTR, Reikon, porque assim, a gente nunca se importou de que o pessoal tivesse chars secundários em clãs desde que eles não fossem ameaça ou do mesmo nível que a gente. Se fosse um clã menor, nesse caso, que não representasse nenhuma ameaça, a gente não se importava. Mas às vezes tinha esse lance de ser secundário, né? Aí o pessoal atacava e reclamar. Então a gente criou o clã secundário e mantém a aliança somente com ele. No entanto, já foram vários clãs que chegaram a procurar aliança com a Mythos, certo? E eu evito ao máximo, não gosto disso, detesto isso, sabe? É questão mesmo de antigamente, que era combo tudo mais aí. Os combos que a Mythos tinha em cima da Pride eram combos necessários porque a Pride em si, com a força que ela tinha, ela conseguia defender até mesmo os dois. Mas eu, da minha parte, eu não gosto de combo, até porque
pra mim mesmo, tem que ser X1, entendeu? Pra mostrar o potencial que o Primo tem. E a Mitos tá crescendo pra caramba nesses últimos tempos aí, vai crescer mais. E eu tenho em mente, sim, bater de frente com eles aí daqui a um tempo ainda. Tá, então, assim, aliança eu acho que não toparia de maneira alguma, respondendo ninguém. Só acrescentar um negocinho aqui, rapidinho. Fala, É o cara. seguinte, às vezes as pessoas falam, mas aí depois disso é só anti-Pride, não é nada disso, entendeu? A ideia nossa da Mito sempre foi, mesmo sendo odiada, sendo isso, pelo menos na minha época, que eu fiquei de Marechal foi muitos anos, e o Goiano como general, depois o Goiano ficou como Marechal, etc. A nossa ideia, o que a gente passava, a gente queria acabar com o monopólio do servidor, entendeu? Porque o que acontece? Não adianta um clã seu, o clã é isso, aquilo. É monopólio, cara, entendeu? Se 10 clãs te atacam e você defende 9, é porque você tem medo dos 9 ganhar algum ATW de você, entendeu? Então, isso é monopólio. Não, eu quero só X1. Não, velho, o servidor ser divertido, o servidor precisa de TW, certo? Se você tira a TW do servidor e dá migalhas, dá um territóriozinho ali, isso é migalha, velho, entendeu? Enquanto você tem 90% do mapa, ou até 100%, não adianta. Então, quando você tem muito dinheiro no jogo, quando você tem muito território, você acaba virando, vamos dizer, você decide com quem você quer ir TW, entendeu? Ocorreu várias vezes da Mitos ir pra cima da Pride, e a Pride cobrir lance e cobrir lance em cima de combo, entendeu? Aconteceu várias vezes. Eles dizem, não, eu quero TW com essa semana com tal clã, com tal. Eu mesmo, vou dizer assim, eu mesmo já fiz isso, eu já cobri lance contra outro servidor, contra outro clã, e falar, mas você também tá usando de monopólio. Não tem nada disso. Por que eu fiz isso? Eu tive meus motivos, porque eu vi clãs tendo o mesmo erro que eu tive, entendeu? Porque eu vi um clã chamado na época Evolution, tinha acabado de ser criado. Os caras tinham um potencial muito grande, os caras eram um clã bacana, um clã que estava, vou dizer assim, estava no nosso nível até, ou até superior, vamos dizer assim. Porque eles tinham uns caras lá, que na época era, pra nós, era Deus da Guerra, entendeu? E há anos atrás isso era muito set. E tipo assim, o cara tinha arma Deus da Guerra, você fala, fudeu, entendeu? Acabou. Então, antes o servidor era assim, desse jeito. O cara tinha uma arma Deus da Guerra que quase carregava o TW, entendeu? Então, eu lembro que nessa época, esse clã veio pra cima da gente com o PNA com o Pride. Não, nós somos com a Pride e tal. Nós odiamos Mythos também. E a gente, na época, tava com um combo bacana, se eu não me engano, que era com o Archaus em cima da Pride, tentando acabar com esse monopólio. Desde então, a Pride e Mythos nunca se bicou mais, entendeu? Nessa época. E eu em cima da Pride e a gente ganhando TW da Pride e a Chaos também. Então aí nós começou a virar o jogo. A Pride começou a perder dos dois. Só que daí veio a Evolution em cima da Mythos. Ao invés dela ir pra cima da Pride, não, vamos acabar com esse negócio, vamos ter TW bacana. Não, eles foram pra cima da Mythos, entendeu? No lance inoportuno, o cara da Evolution entrou num território. Pera aí, se esse cara entrar nesse território, ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso. Aí eu falei, não, deixa ele ganhar. Eles ganharam a TW. Na hora que eles ganharam aquela TW, foi a única TW que aquele clã ganhou na vida deles, entendeu? Porque na hora que eles ganhou a TW, nunca mais eu deixei eles sair daí. Porque quando eles entraram naquele território, deixa eu até ver qual que é o território aqui. 41, entre Cidade das Plumas e Cidade de Telos. Eu tô na Dela Pride. Foi 43, não foi não? 41, cara. 41? Eu não lembro Então, direito na o hora mapa que que eles- era. Eu sei na que hora a que única eles chance fizeram deles isso- sair era atacando Pride. Não, a única coisa deles era atacando Pride ou atacando Mythos. Então eu falei, acabou pra eles. Eles não vão atacar Pride, eles vão atacar só Mythos. Aí na hora que eles vinham pra cima da gente, não. Era só assim, lance fake e eles não iam atacar a gente. Era um clã fake que atacava Mythos. Então eu não dei oportunidade pra eles ter TW contra Mythos. Porque eu não queria sair do foco, que era TW da Mythos contra Pride versus Wachaus, entendeu? Então a gente tava uma época muito gostosa de TW. Tava assim, bacana mesmo. E o clã tentando ir pra cima da gente. Falei, não, velho, esses caras estavam fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, entendeu? O mesmo erro. Tentando, vamos dizer assim, sendo usados, entendeu? Falei, não, velho, se vocês querem começar errado desse jeito, eu não vou deixar. Então a gente foi. Eu lembro que na época alguns staff nem concordavam com isso. Falavam, não, Kaoru,
Pega esse dinheiro, para de cobrir esses caras, pega esse dinheiro, podia ser usado pra outras coisas, só que mais. Não, velho, eles não vão entrar no TW contra a gente, entendeu? E foi dito e feito. Eu cobri lance deles, se eu não me engano, com umas 5 semanas ou 4 semanas, entendeu? E foi dito e feito. Passou essa semana toda, o pessoal de lá saiu, desanimou, porque não tinha TW, clã. Eles não iam atacar a Pride não ia ceder território pra eles, obviamente, e o clã faliu. Faliu porque não tinha TW, porque a gente cobriu o lance deles até eles faliram. Então, tipo assim, vencemos o cara na canseira. Porque eu não queria me desfocar do que eu tava fazendo lá em cima, que era TW contra Pride. Para eles não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu no passado, entendeu? Mais para trás. E eles estavam fazendo a mesma coisa. Eram Evolute e Pride. Os caras ficavam no mesmo TS, na reuniãozinha lá e tal. E a gente viu assim, a mesma história se repetindo. Só que a gente falou, não, eles não vão fazer isso, entendeu? Se ele quer fazer isso, então ele vai ter que ter dinheiro para isso. Então, todo o dinheiro que tinha, tanto que quando na época que aconteceu isso, se eu não me engano, tava quase na época que eu passei o Marechal, eu passei pra frente, eu lembro que eu acho que eu passei o clã pro Goiânia, a gente não tinha nem muito assim, dinheiro, entendeu? De tanto que eu gastava com cobrir lance da Evolution, que eu gastei com TW contra a Pride, só que chegou uma época que a Pride parou de, não, a Pride cobriu o lance de todo mundo, ela se isolou, entendeu? Ela não ia ter dado mais contra mim, não dava para atacar ela mais, nosso dinheiro não era mais o suficiente para atacar a Pride, entendeu? Então, foi a época que eu parei de atacar a Pride, todo mundo, até o Achas parou de atacar a Pride, porque não tinha jeito. Os caras tinham tanto dinheiro que não dava pra brincar de nada, entendeu? Então foi por isso que na época que eu até passei o Marechal, eu não tinha nem muito dinheiro, porque todo o dinheiro da Meta sempre foi investido para a TW e para tentar quebrar esse monopólio, mas tinha outros clãs que como foi dito anteriormente, via a gente como traidores, como cara que trai a Pride e essa história toda, entendeu? Mas não é bem assim. Que é isso? Olha, que fique também claro, assim, que raiva, assim, a gente não tem de nenhum, entendeu? Rivalidade sempre é bom para poder manter o jogo animado, para divertir um pouco. A partir do momento que você deixa de ter um rival no jogo, o jogo meio que perde a essência, você perde a graça do jogo, certo? E, tipo, essa questão aí que tá sendo falado bastante sobre a Pride, né? Do passado, né? É justamente por conta desse monopólio aí que ela fez várias e várias vezes. Eu cheguei a pesquisar em outros servidores como que era feito lá, né, quando o clã era dominante. Ele não chegava a conquistar todos os territórios do mapa. Era muito raro o território que isso acontecia. Eu cheguei até mesmo a conversar com o Fox, o Marechal da Nationals, lá dos Signos, né? E ele falou, ó, eu pego os 15 territórios no máximo, aí quando eu vejo que a gente está pegando muito território, né, eu vou e paro, pego somente do mais forte ali, quando ele tiver que estar num nível equilibrado, e quando a gente já está com uma condição boa, a gente simplesmente não se importa mais de ficar pegando territórios, assim, até mesmo para dar oportunidade aos clãs mais pequenos que estão surgindo agora também, né, que estão sendo criados, a crescerem e dessa maneira evoluir e ter um jogo mais divertido. Ao contrário da visão da Pride, que ao longo desses últimos anos aí é mostrar a todos que eles são os melhores, que eles têm a condição de dominar o servidor inteiro. Eles querem provar isso, certo? No entanto, até mesmo que repercutiu bastante ano passado, que o pessoal ficou muito puto comigo da Pride, certo? O pessoal no geral aí, que a Pride estava dominando tudo, não tinha um rival que pudesse bater de frente com eles de igual para igual. Dessa forma, então, eu pensei comigo, pô, se a Pride quer conquistar tudo, então que conquiste. Então, vamos lá, largar a mão de entrar contra eles para ver se eles querem território ou se eles querem TW. Se os membros que estão lá dentro querem TW ou querem território. E, tipo, a gente ficou um bom tempo sem entrar contra eles. A Warshouse tinha acabado de perder muita gente, estava enfraquecida a Finage, que tinha acabado de ser criada. Então a Halo, a Pride ficou sem TW um certo tempo, certo? Só que ainda tem que mudar esse ponto de vista no servidor de muitos jogadores aí, que eles querem somente mostrar que são os melhores, que querem estar no melhor clã, não procuram diversificar e mudar
essa situação que o Pegasus se encontra. Já não é de agora isso, já tem muito, muito tempo. Vou deixar o James fazer a próxima pergunta. Pronto. Agora infelizmente, nós vamos encerrar essa entrevista, mas antes de encerrar eu quero o seguinte. Eu quero que cada um de vocês mande uma mensagem para quem não é da Mythos, que escutou todos esses boatos e todas essas histórias tentando transformar Mythos no vilão. O que é que vocês dizem para essas pessoas que não pararam para compreender a história, que não pararam para avaliar e só julgam a Mythos? E o recado que vocês dão também para os players que estão aqui no clã, que lutam pelo nome Mythos. Vou começar porque o Zac termina, pode ser, Zac? Pode ser. É o seguinte, a Mythos, não sei se muita gente conhece, a gente tem algumas, vamos dizer, né, regras, mas a gente tem algumas tradições que a gente manteve desde o início, entendeu? E eu sempre diz isso em reunião. Independente de quem seja o Marechal agora, etc., a Mythos sempre estará aqui, entendeu? Até esse jogo, enquanto esse jogo existir, vamos dizer assim, enquanto a equipe estiver motivada, certo? A tocar o clã para frente, e a gente desde o início teve sempre o mesmo objetivo, entendeu? Ter TWs bacanas, a gente ter TWs boas. A gente é totalmente contra o monopólio, a gente sempre lutou contra o monopólio desde o início do servidor, mesmo a gente sendo mal compreendido, etc. A gente sempre lutou contra isso. A gente quer mesmo é TW bacana, TW divertidas, entendeu? E uma coisa mais igualada. E tanto a gente fala muito disso por causa até de outros servidores, entendeu? Comparando com outros servidores que toda vez que tinham isso, etc., dava-se um jeito de ter TW. Então a gente sempre procurou isso. Mas independente de tudo, a gente, com todas as nossas dificuldades que a gente já teve, a gente já viu muitos clãs fechando, etc. E a gente passou por maus bocados, vamos dizer assim. Mas a gente sempre esteve aqui, a gente sempre gostou de falar assim em reunião geral, gente. Independente de quem sai, etc. A gente pode até cair hoje, entendeu? Mas a gente vai se levantar amanhã. Pode não estar eu de Marechal hoje, pode não o Goiano estar de Marechal hoje, o Zac talvez amanhã não, certo? Mas a gente sempre vai ter alguém nos representando, tentando levar a nossa ideia para frente, que é o que? Um clã de TW bacana, que é contra o monopólio, que é um clã de amigos, entendeu? Um clã que leve a coisa mais para diversão. E vamos dizer assim, eu acho que hoje a gente está mais a gente está mais com essa visão, certo? Eu era o Marechal um pouco mais linha dura, o Goiano também sempre, ele já discutia muito. Eu lembro que tem hora que gente chegava na gente até falando, não, gente, calma, vocês estão brigando. Não, mas é normal da gente, era isso, entendeu? Até brigar para resolver as coisas. Mas eu acho que hoje, o exato agora, a gente está no caminho muito melhor, a gente está realmente procurando o que é diversão. Muitas coisas que eu errei como Marechal, igual eu já dei muitos toques para o Zac, muita coisa que eu errei, eu acho que hoje a gente não erra mais, certo? E a gente está olhando novos horizontes. Espero mesmo que pessoas possam vir para o clã, dar oportunidade para o clã, conhecer as pessoas, porque a melhor forma de você pagar para ver é conhecendo mesmo, velho. Venha para Mythos, conheça o nosso clã, entendeu? Veja a nossa história, o tempo que a gente já está aqui, a gente não desistiu até hoje e pode ter certeza, vai ter sempre alguém aqui para tomar conta de você, vai ter sempre alguém para tentar resolver o seu problema, entendeu? Se não é um Marechal que estiver online, vai ter um general, etc, entendeu? Porque um grande clã não é feito de um Marechal, e sim da equipe inteira de patentes. Se o Marechal é bom, a sua equipe toda vai ser boa, entendeu? E a gente está procurando agora chegar a essa perfeição, entendeu? De um clã funcionar sem precisar do Marechal estar ativo, sem precisar do general estar ativo, e sim uma equipe de staff, entendeu? Sólida, que possa trazer essa organização para o clã. Eu acho da minha parte isso. Tá, Goiano quer falar alguma coisa para me encerrar depois? Ou não? Bom, eu só queria fazer o convite, né, para quem não conhece, vir a conhecer. O clã vem crescendo bastante, o Zac vem fazendo uma administração muito boa, o servidor vem mudando. Eu acho que
que em breve a gente vai conseguir uma TW divertida contra qualquer um clã, como deixou bem frisado, eu acho que durante a entrevista inteira, que ninguém tem raiva de ninguém, a gente sabe que isso é jogo, eles fizeram o que fizeram pelo bem deles também, quem cada um pensa no seu, entendeu? A Mythos foi ingênua no começo, hoje mudou bastante, igual o Cauro falou, os erros que a gente teve, que eu tive também, a gente conversa com o Zac. Hoje eu tinha parado de jogar, deixei minha conta com o Zac aí pra precisasse ITW, alguma coisa, eu poderia usar minha conta. Aí eu voltei agora, tô me divertindo bastante, tô vendo que o clã evoluiu bastante, tá fazendo muita coisa, muito set, muita gente se equipando. E eu vejo um futuro bem legal pro jogo. Com a expansão nova que vem aí, eu acho que falta isso no Pegasus. Um clã organizado para bater com outro que é muito organizado. Então, o servidor é grande, tem muito player novo, muito player antigo. E eu acho que vai se divertir. Mais pra frente vai. Não por agora. Não vejo essa diversão, o clã da noite pro dia virar, não. Mas é com trabalho e vem trabalhando. Para isso, eu acho que em breve vai dar um resultado muito bom. Sim. Então, o pessoal que me conhece aqui sempre sabe que eu sempre me dediquei muito aqui na Mitos, desde quando eu entrei. Eu ficava no início, né, não tinha muita experiência, não sabia como ajudar, e eu queria ajudar de alguma maneira, sabe? No entanto, o que eu fazia era escolher erva, que eu tinha forja de boticário, eu ajudava na forja de boticários no início, não tinha muita experiência, certo? A experiência que eu fui adquirindo foi ao longo do tempo, aprendendo aqui com o pessoal aqui na Mythos. E eu me apeguei muito, eu acho que todos os princípios da Mythos, os ideais, se mantiveram ao longo do tempo, a união, as amizades, sendo humilde, acima de tudo. Sempre, tipo, a gente detesta, assim, sempre detestou pessoas estrelinhas que se acham melhores do que as outras. Então, tipo, isso também fez bastante com que às vezes a gente evitasse de fazer algum recrutamento de pessoa bem equipada, porque a pessoa acabava se achando o centro das atrações e a gente não gostava disso, certo? E a Mitos cresceu muito, mudou muito o modo de pensar do pessoal, a questão da organização, a staff sempre foi uma staff assim, no dia a dia, né, que trabalha muito, sabe? Trabalha, eu digo, fora do jogo, tem trabalho, tem a vida pessoal, e mesmo assim a gente conseguia se dedicar e se manter entre os melhores. E a Mythos tem mais a oferecer do que muita gente pensa. A gente tem um potencial muito, mas muito grande aqui. Às vezes o que nos falta é apenas uma oportunidade, sabe? De pessoas assim que têm um set melhor, que tem às vezes aí, sabe, que querer vir para cá porque justamente por conta desse passado aí, que muita gente não sabe do que foi, que aconteceu, que a Mythos acabava sendo mal vista, essa pessoa não vem para cá, certo? E, tipo, isso daí faz a diferença, faz muita diferença. Então a gente está pegando pesado bastante, a gente está se dedicando muito nesses últimos tempos aí, certo? E a gente vai permanecer aqui por muito tempo ainda, por muito, muito tempo mesmo. Da minha parte mesmo, eu vou continuar me esforçando, nunca desanimei por perder membros, às vezes que saíam por conta de problemas pessoais, trabalho, estudo, relacionamento, tudo mais aí, sempre que foram vários motivos que pessoas com quem eu criei laços aqui acabaram parando de jogar, certo? E eu, tipo, perdi muita amizade, assim, que foi parando e tudo mais. Eu sempre mantive aqui firme e forte e vou me manter para fazer o possível e impossível mesmo, dando meu sangue aqui para melhorar a Mythos, certo? A gente vai conseguir, sim, fazer essas mudanças aí que a gente vem fazendo aí, certo? Para poder tá proporcionando diversões aí, no geral, tá tendo CWs bem divertidas com qualquer um também, tá? Então fica o meu convite aí, tá? Para quem tiver o interesse de vir para cá também, aqui para Mythos, que queira me conhecer. Às vezes a pessoa não já tem uma opinião sem ao menos conhecer como que é Mythos, tá joia?
Então, eu acho que não custaria nada, às vezes, aí vir pra cá, conhecer um pouco o pessoal, conhecer a staff no geral também, que são pessoas assim, bem humildes, bem legais, tá joia? Eu queria fazer um comentário aqui também sobre a questão da. Se é possível, tá? Só para poder encerrar. Claro, pode ficar à vontade. Tá, eu, no decorrer de todo esse tempo que eu tive aqui como Marechal, o James, eu sempre procurei assim, fazer mais pelos membros do que para mim mesmo, sabe? Sempre procurei me esforçar ao máximo para poder dar uma diversão a todos, assim, para poder, porque eu acho que é o que faz a diferença, sabe? Eu não jogo, tem muita gente querendo, assim, ser o melhor, essas coisas, PVP e tudo mais, né? Eu sempre joguei pelas amizades que eu faço, que eu fiz aqui na Mythos. E é isso que me prende até hoje aqui, para falar a real, sabe? No entanto mesmo, teve aquela supremacia esse tempo atrás aí, né, que a gente pegou essa premiação aí que avaliava em 10 kkk, 9 kkk. Eu peguei e investi tudo em todos os meus amigos, em todo o pessoal que realmente se dedicou ao longo desse tempo da Guerra da Supremacia aí, porque eu vi que eles mereciam isso daí, entendeu? Então pode ter certeza, se a pessoa querer vir pra cá, pra somar, pra vestir a camiseta, certo? Eu vou fazer o possível e o impossível para poder ajudar também essa pessoa assim, mediante as possibilidades assim, a crescer aqui dentro com a gente, tá? Até para de falar, só quero deixar encerrar. Eu só queria dar um pitaquinho também sobre essa guerra da supremacia que eu não falei. Na minha opinião, o Zac foi o Marechal que mais bem investiu esse dinheiro. Ele pegou todo o dinheiro da guerra da supremacia. Eu lembro que eu falei pra ele: pega um colar pra você. Ele falou: não, com o dinheiro de um colar eu reforço 10 players. E ele pegou todo o dinheiro, vendeu o que tinha, vendeu as pedras mais baratas para quem era do clã, para quem era de fora, vendeu ao preço normal e fez a lista de reforja da Mythos andar. Por isso que apareceu muita gente na Mythos com o set do R8 já pronto. O Zac investiu muito bem, ninguém ficou com colar, ninguém ficou com nada. Ele pegou o dinheiro e investiu só no clã, investiu totalmente no clã, reforjou muita gente que estava na lista de reforja, que estavam em todas as TWs, foi olhando presença, essas coisas, e para mim ele foi o Marechal que mais bem investiu esse dinheiro. Você não estava vendo o Zac como Marechal, você pode olhar o segredo. Ele ainda, e ele reforjou gente demais no clã. E ele pode olhar o colar dele aí, não é o da supremacia. Isso. Então, pessoal, eu agradeço a vocês a atenção, agradeço a oportunidade pela entrevista, desejo sucesso a vocês, tanto no jogo quanto na vida pessoal. Foi um prazer enorme para mim e para o canal Up Entretenimento ter essa oportunidade de entrevistar dois ex-marechais e o atual marechal da Guild Mythos para contar mais um pouco da história do servidor Pegasus. Muito obrigado, galerinha. E vocês, obrigado pela oportunidade, gente. Boa noite. Valeu mesmo, James. Falou. Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras, e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam.